reflexões acadêmicas aqui dentro, e alguns pontos que são ainda críticos e outros mais novos ao longo da minha fala. Todas as imagens que vocês virem aqui, quando forem imagens, obviamente, minhas, elas foram criadas por inteligência artificial. Então, aqui já está um ponto, assim, que mudou a minha rotina como docente. É óbvio que se a aula envolve um caso clínico, uma microscopia, alguma coisa assim, não foi criado por inteligência artificial. Não é o caso dessa aula aqui. Mas eu não uso mais banco de imagens, busco imagens no Google, sites gratuitos de imagem para montar minhas aulas, como era normal as pessoas, como ainda é normal as pessoas fazerem para ilustrar suas aulas. Hoje eu crio essas imagens. E eu acho que isso te permite uma certa individualidade ao criar sua imagem. Você mostra um pouquinho da sua personalidade, da sua individualidade, das suas características, também escolhendo ou criando as imagens que você utiliza para a ilustração das aulas. No início, as primeiras ferramentas eram super difíceis de criar imagens. Hoje, com o ChatGPT, o modelo pago, a versão paga e o modelo mais novo, é muito fácil criar imagens, prompts super simples, já funcionam. Vou mostrar alguns exemplos na sequência. Começo sempre falando de 3 estatísticas. A primeira delas é a seguinte: até 2030, a IA vai contribuir com mais de 76 trilhões para a economia global. Como é que você ignora um valor desse? Como é que você ignora uma quantia dessa? É óbvio que isso aqui é importante, é óbvio que está todo mundo de olho nisso, porque a gente vive um mundo que de certa forma ou de outra, ele é desenvolvido à base da economia global. Nessa pesquisa, 77% das pessoas se disseram preocupadas com a perda de emprego devido à inteligência artificial. Eu não estou enxergando 100% das pessoas aí, mas levanta a mão aí quem está preocupado em perder seu emprego para a inteligência artificial, por favor. Normalmente é isso que acontece. Eu não vi nenhuma mão sendo levantada. Normalmente é isso que acontece nas palestras que eu estou. Por quê? Porque a gente está no ambiente acadêmico, a gente, de certa forma, tem uma reflexão crítica. O nosso trabalho ele não é um trabalho só mecanizado ou automatizado que é facilmente substituído por um computador. Mas essa preocupação aqui, que de início ela era uma preocupação, vamos dizer assim, distante, qualquer tecnologia que aparece, ela elimina alguns empregos, né? Mas essa aqui, ela surgiu com uma força tão grande que muita gente começou a ter medo, mesmo sem entender o que era inteligência artificial. Mas eu vejo que esses pontos estão aumentando. A ponto de, há 2 semanas, encontrar um amigo meu de longa data, ele é músico, e ele, músico, que a princípio é uma coisa assim, você pensa nas virtudes que o ser humano é capaz, a música é uma das principais, a arte em si, mas ele se diz preocupado com o futuro, do que ele faz, não só do tocar um instrumento em si, mas o universo musical, com o desenvolvimento de inteligência artificial. De novo, novas gerações de músicos, de pessoas, utilizando ferramentas que antes não estavam disponíveis. Essas pessoas estão na frente das pessoas mais antigas que se fecham um pouco às tecnologias. Então, existe um cenário bastante conturbado aqui acontecendo nesse cenário artístico. As pessoas estão, inclusive, muito frustradas com os avanços da inteligência artificial nessa área. E aqui, esse dado, para mim, ele vai assim, no cerne daquilo que a gente faz no meio acadêmico. Nessa pesquisa, 85% dos usuários que estavam utilizando inteligência artificial, eles usavam para escrever textos e para criar conteúdos. E para mim, estudantes, pós-graduandos, professores, pesquisadores, palestrantes e profissionais de forma geral são criadores de conteúdo por essência e por excelência. A gente não só desenvolve o que a gente faz por meio de conteúdos, como a gente também é muito bom na criação de conteúdos. Eu sei que a parte, assim, criadores de conteúdo, hoje está muito associado a quem está no meio virtual, no meio digital, né? Esse mundo meio distópico de influência digital, mas se isso não está claro para você, faça a reflexão de como tudo que a gente faz no meio acadêmico é basicamente uma criação de conteúdo e uma difusão desse conteúdo por algum meio. E os meios digitais hoje são os meios mais comuns da gente fazer isso. E aqui eu estou falando de um artigo científico, de uma apresentação de trabalho, de uma aula, de uma palestra, de um resumo, de um memorando, de um e-mail, de um relatório, tanta coisa. Isso tudo é conteúdo. Então, se as pessoas, de forma geral, estão usando inteligência artificial para gerar conteúdos, e nós somos geradores de conteúdo por excelência, então a gente tem a faca e o queijo na mão para tirar o melhor dessas ferramentas para aquilo que a gente faz. Um ponto que eu acho legal também de mencionar de início
é que a gente não está vendo algo que aconteceu com o lançamento do ChatGPT e a partir dali a inteligência artificial passou a fazer parte do mundo moderno. São mais ou menos 7 décadas de desenvolvimento dessa tecnologia, só que parece que do nada isso virou uma novidade, né? Então, o que acontece? Você tem um desenvolvimento ao longo dos últimos 70 anos, mais ou menos, que vão se somando não só conceitos e ideias, como tecnologia. Então, a inteligência artificial ela depende muito da capacidade de processamento computacional, de processamento de dados. E aí você não tinha tantos computadores tão capazes como tem hoje. Além disso, ela depende de treinamentos com dados, uma quantidade enorme de dados para aquelas ferramentas generativas mais potentes. E hoje a gente é um grande fornecedor de dados também para essas plataformas digitais. Você sabe disso, você nunca leu lá os termos e condições da rede social, do celular que você utiliza, mas a gente sabe. Inconsciente ou inconscientemente, a gente sabe que a gente está entregando nossos dados para essas plataformas, essas corporações, que utilizaram, né, com permissão ou não, né, vamos dizer assim, uma permissão velada, para treinar os modelos mais modernos, os modelos mais recentes. Então, existe uma congruência de fatores. Agora, a tecnologia, até onde a gente sabe, pelo menos na rumo da história até hoje, ela só evolui. Então, a capacidade computacional vai continuar evoluindo, as pessoas continuarão utilizando os meios digitais, então essas ferramentas, elas também têm a faca e o queijo na mão para se tornarem cada vez mais poderosas, né? O que é bom por um lado e, obviamente, preocupante por outro. O que é inteligência artificial no fim das contas? Eu não sou alguém da área de tecnologia da informação e comunicação, eu não tenho formação em matemática, ou modelagem, ou engenharia de alguma coisa, então eu busco as definições mais simples, mais claras, para a gente entender do que a gente está falando. No fim das contas, IA é uma tecnologia, né, ou uma técnica. E essa técnica permite que máquinas, que a gente está chamando aqui de computadores, mas esses processadores, eles imitem funções humanas, ou seja, a gente está criando pequenas máquinas que são capazes, pequenas entre aspas, né? A gente está criando máquinas que são capazes de fazer coisas que a gente faz, como, por exemplo, aprender e resolver problema. O meu objetivo com tudo isso aqui dessa palestra é mostrar que você pode aproveitar isso para melhorar a sua produtividade, turbinar a sua produtividade. O nicho que eu falo mais é o nicho da produtividade, é você fazer mais, ou fazer melhor, ou fazer diferente, ou se motivar a fazer o que você já fazia. Então, não é exatamente empurrar um produtivismo exacerbado, mas entender que essas ferramentas nos ajudam. Agora, do ponto de vista assim, mais filosófico, estamos falando de uma tecnologia, então, que imita funções humanas. Eu acho que muita parte do medo que existe em relação a essa técnica, e eu entendo que realmente há necessidade da gente ter precaução em relação a elas, muita parte desse medo vem do entendimento assim, tá, enfim, a inteligência artificial é tão poderosa que ela vai nos substituir, ela vai ser capaz de ser um ser humano, um organismo completo. E aí eu acho assim que, óbvio que a gente precisa ter um certo receio em relação aos desenvolvimentos, embora a gente não tenha muito como controlar isso, mas não importa se você tem uma visão mais religiosa ou mais evolutiva, você vai concordar comigo, eu imagino, que o ser humano pode ser considerado uma máquina que ela é originada ao longo de milhões ou bilhões de anos, derivada de outras máquinas mais simples que existiam, certo? Ou então desenvolvidas por um criador divino. E nesses dois casos, ou bilhões de anos foram necessários, ou uma criatura divina foi necessária, como que uma tecnologia de 70 anos criadas por essas máquinas que eu acabei de descrever vão nos superar tranquilamente assim nos próximos anos? Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que elas são melhores que a gente em algumas coisas. Vamos lá. Você faz um cálculo hoje, fazer qualquer conta, você vai usar uma calculadora. Você vai usar algum tipo de ajuda. Então a calculadora está te substituindo? Sim, parcialmente, naquilo que ela faz melhor que você. É a mesma situação com a inteligência artificial. É que essas ferramentas são tão poderosas e tão abrangentes que a gente sente que a gente vai se tornar obsoleto logo, logo. Agora, o que a gente vai fazer é o uso dessas tecnologias para continuar fazendo o que a gente faz de uma forma diferente. Então, eu entendo o seguinte, vai levar um tempo para que realmente você tenha essa crise toda sendo gerada, do tipo, as máquinas vão dominar o mundo, etc. Pode ser que aconteça, mas daqui a 5, 10 anos... Eu sempre uso o exemplo seguinte, quando surgiu
sequenciamento genético, células-tronco, as pessoas diziam o seguinte: agora não vai ter mais doença, a gente vai poder fazer as pessoas que não andam andarem de novo. E possivelmente sim isso aconteça, mas até hoje não aconteceu em 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque leva muito tempo para a tecnologia chegar ao potencial máximo dela. E com a inteligência artificial também. Ela é assustadora a forma como ela se desenvolve, a rapidez, mas esse cenário caótico e dramático, ele vai levar o tempo para acontecer. Tem outras coisas que vão acontecer antes, muito mais relacionadas a nós e como a gente usa essa tecnologia, do que propriamente a como a inteligência artificial está nos substituindo. Então, eu falei que é uma técnica. Então, a inteligência artificial é uma denominação mais geral, muito criticada até, né, por não ser muito inteligente, na real, e por não ser artificial, ser algo derivado de um conhecimento natural, um modelo de linguagem natural. E a discussão do que é inteligente ou não é tão filosófica, eu acho que não vale a pena a gente entrar. Agora, pegou o nome, inteligência artificial. Você quer tentar mudar o nome disso, fica à vontade, né, boa sorte, mas pegou, certo? Então, essa técnica, quando isso está envolvido, inteligência artificial está envolvida, entende que existe um processo de aprendizagem e adaptação. Então, assim, uma automação que você faz na rede social, um robozinho que te responde no WhatsApp, não necessariamente tem inteligência artificial. Pode ser um algoritmo, pode ser um código, pode ser só um processo automatizado de resposta, ok? Então, quando tem IA, tem aprendizagem e adaptação. Sempre vai haver um algoritmo envolvido, porque o algoritmo é que vai fazer com que exista um procedimento de regras e instruções, né? E, obviamente, ele está na natureza do aprendizado também. E quando a gente fala de robô virtual, significa execução automatizada de ações. Hoje a gente vive um período em que as pessoas já estão falando de agentes de inteligência artificial. Então, o que a gente hoje, por exemplo, você vai marcar uma consulta numa clínica médica, odontológica, você fala ali com um atendimento virtual, é bastante frustrante, né? Normalmente não tem nenhum aprendizado ali, muito menos adaptação. Então, aquilo ali não dá para ser considerado um robô virtual com IA, mas à medida que você tem soluções e possibilidades que entendem melhor o que estão fazendo e aprendem com aquilo, aí você tem os agentes de IA. Então, hoje está muita gente falando sobre isso, né? E certamente vai aparecer para a gente no futuro esse uso também. Acho importante mencionar o que não é inteligência artificial. Então, não é uma pessoa, não é uma entidade. Nós não estamos na presença da inteligência artificial. Ela não é um oráculo que vai te responder todas as dúvidas do universo e da onde viemos, para onde vamos, né? Qual o sentido da vida. Também não é um juiz imparcial. Aí eu vou citar uma situação engraçada que aparece na internet algumas coisas, a gente sempre dá risada com as coisas engraçadas. Era um casal que decide quem está certo ou quem está errado usando o ChatGPT como juiz. Então vai a esposa, escreve lá o que aconteceu, depois vai o marido, escreve, e aí o ChatGPT decide quem está certo e quem está errado. Mas não é um juiz imparcial. É óbvio que essa decisão vai tomar por base as informações que ele recebe. Se você escrever pouquinho e disser só pequenas coisas, enquanto outra pessoa criar um contexto maior, uma argumentação melhor, possivelmente essa pessoa vai ganhar no argumento e não na imparcialidade desse juiz. Porque não tem como você colocar imparcialidade numa máquina que depende do treinamento dela. Como ela foi treinada? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Ela também não é seu terapeuta, embora as pessoas estejam fazendo terapia com inteligência artificial. $20 por mês no ChatGPT, né, é mais barato que uma consulta. Mas eu não recomendo que você faça isso, embora você possa trocar algumas ideias. A questão de saúde é sempre importante a gente ter o referencial, né, do profissional de saúde com a formação que a gente respeita. Ela também não é sua amiga, certo? Você quer agradecer ela, mandar beijo, mandar abraço, faça, fica à vontade. Mas se a revolução das máquinas acontecer e elas forem poupar quem dizia obrigado, eu garanto para você que você já vai estar morto nesse momento, certo? Não só pela inteligência artificial, pela revolução que vai estar ocorrendo, mas é porque vai demorar muito para isso acontecer. E ela também não é uma enciclopédia infalível. E aqui vem um ponto fundamental. À medida que a gente vai usando mais e mais e mais essas ferramentas, a gente vai confiando mais e mais e mais nas informações que elas nos fornecem. Vocês estão dentro da Universidade de São Paulo, vocês fazem graduação ou pós-graduação ou já finalizaram. Obviamente, vocês estão mais instrumentalizados e têm mais capacidade de raciocínio crítico para filtrar as informações, vindas dali, ou vindas da rede social, ou vindas de alguma outra fonte.
Agora, um ser humano de 8 anos usando um celular e trocando ideia com o ChatGPT, ele está instrumentalizado para o quê nesse cenário? Quem o instrumentalizou? Quem ensinou a fazer uma reflexão crítica sobre a informação que ele recebe? Então, o cenário, de novo, ele vai se tornando mais complexo porque as novas gerações, muito próximas e afeitas à tecnologia, vão utilizando, com uma certa dificuldade de capacidade de reflexão crítica, sobre a fonte da informação. Tem uma frase que eu vou falar depois, mais no final, que eu acho que resume bem como a gente deve enxergar essas ferramentas de inteligência artificial. Eu vejo elas como uma ponte para as informações e não como uma fonte de informação. Se você as enxerga como ponte, você não corre tanto risco, porque você vai entender que você continua tendo que ler o artigo, buscar a matéria, a lei, a entrevista, o que seja. A gente está falando de qualquer tipo de informação. Se você usa como fonte, você confia no que ela buscou, num cenário que não necessariamente ela fez uma busca imparcial. E outra, são inteligências artificiais generativas. Elas são capazes de falar mentiras, coisas que não aconteceram. E a gente vai chamar de alucinação, mas no fim das contas é um erro, de fornecimento da informação. Então ela não é uma enciclopédia infalível. Se você usa como ponte, você não tem tantos problemas. Se você usa como fonte, você entra numa zona cinzenta. Os exemplos que eu trago de inteligência artificial, que é uma tecnologia, normalmente eles envolvem videogame. Porque eu quero falar sobre evolução, sobre o que vem acontecendo ao longo do tempo, e os videogames evoluíram, obviamente, Então esse é o primeiro jogo FIFA que eu joguei, de 1994, é o primeiro lançado, eu tinha 12 anos, esse é o de 2025. Eu espero que o vídeo esteja aparecendo, às vezes nessas aulas online o vídeo dá uma travada, mas não tem problema. Vocês vão conseguir entender o contexto mesmo se o vídeo estiver travando, e alguns outros vídeos, inclusive, têm som, certo? Se eles travarem, não tem muito problema, que o contexto vai estar claro, independente disso. Então vejam como era o pênalti nesse videogame. Ele é futebol, dá para ver que é futebol, mas são todos jogadores iguais, você não tem uma individualidade de nada, você não tem uma capacidade de processamento de dados ampla, então você faz algo muito limitado, certo? Quando você vem para um videogame, do mesmo videogame a princípio de 2025, você já tem um cenário muito mais complexo, muito mais completo. É o mesmo jogador, é a camisa do Real Madrid, o goleiro faz um salto característico, você tem a comemoração, você tem os números certinhos, os jogadores são similares aos jogadores reais. Então você tem aqui, com base em tecnologia, algoritmos e inteligência artificial, que esses videogames também utilizam, de certa forma, você tem uma aproximação mais próxima da realidade, Você aumentou a proximidade entre o jogo e a realidade. Mas ainda não é o Vinícius Júnior, ainda não é alguém que pensa, ainda não é um cenário completo. Obviamente, estamos muito longe disso acontecer. Então, por mais próximo que a gente chega, a gente está chegando muito próximo, assim, vamos dizer, da casca, da parte fenotípica da coisa, e não necessariamente da parte cognitiva ou de pessoas estarem ali dentro do videogame. Agora, esse jogo de videogame aqui é o primeiro de futebol que eu joguei. Olha como era isso. Vamos ver se tem som aqui para vocês verem, inclusive, o som que tinha isso aqui. Parece futebol. O Atari. Esse foi o primeiro que eu joguei, certo? Então você já tem aqui uma evolução para aquele outro. E esse aqui é um outro que eu não cheguei a jogar, mas me disseram que existia. Esse era futebol também. Então, esses 3 pontinhos, a princípio, são os jogadores. Você só mexe o goleiro, que é um pauzinho. Você não pode deixar a bola, que não é bola, é quadrada, como no outro, entrar no gol. Então, assim, esse é o telejogo da FIFA. Então, é óbvio que existe uma evolução. Cada vez mais a gente tem uma tecnologia que nos permite mais coisas, mas elas continuam limitadas, certo? Quando o FIFA de 99 saiu, esse aqui é o goleiro Buffon, uma foto dele, uma imagem dele. Esse aqui é o goleiro Buffon no FIFA 23, olha como está muito parecido, mas esse aqui é o Buffon no FIFA 99. E quando apareceu o FIFA 99, eu olhei o Buffon e falei, tá muito parecido mesmo, Porque a gente vai se encantando com o desenvolvimento. A gente não percebe o quê?
é muito limitado a ferramenta que a gente tem naquele momento, o jogo, a tecnologia, a interação. A gente está no auge dela, mas o auge é muito aquém do que ela um dia vai chegar. E aí é o ponto que eu trago aqui. A gente está usando as primeiras versões das ferramentas de inteligência artificial, então elas são super limitadas. Lembrem-se disso, elas são limitadas, elas vão melhorar. Elas vão ficar mais complexas também. Então elas são mais simples hoje, elas são como o futebol do início, né, do final dos anos 70, comparado ao futebol, videogame de 2025. As coisas vão mudar, certo? Se você começa a jogar o futebol hoje, em 2025, e você tem seus 40 anos, 42 como eu, você desiste praticamente, tão complexo que é. Mas para quem já jogou os outros, você tem um pequeno salto, certo? Então você vai esperar essas tecnologias estar em que nível de desenvolvimento para realmente se tornar usuário delas? É a pergunta que eu deixo para vocês. E ao usarem, lá no FIFA de 94, se você fazia uma falta e você fugia do árbitro, você não tomava cartão amarelo. Então você ficava ali fugindo, né, para não tomar cartão amarelo. Qual que é a minha reflexão aqui, a minha implicação disso? Os bugs estavam lá, você enxerga isso aí, mas tem outros que você não enxergava. Assim como nas IAs, elas têm bugs, elas têm problemas, elas têm limitações. Então, se você vai usar essas ferramentas, você não está apenas se divertindo com elas. Se você está fazendo coisas sérias, você tem que entender as limitações. E assim, a gente não tem como ficar longe disso mais. Até a FIFA está utilizando inteligência artificial na verificação automática de impedimento. Então, o mundo ele vai absorver inteligência artificial, quer você queira, quer não. O que a gente não pode deixar de mencionar é que essas tecnologias, elas impactam a nossa cultura. Então, se usa muito filtro hoje nas redes sociais, muitos deles com base, né, em inteligência artificial. As próprias redes sociais, elas funcionam com algoritmos, inteligência artificial, aprendizado de máquinas. Existe uma influência dessas tecnologias na nossa cultura, né? Será que essa pessoa precisaria se avatarizar tanto para estar no meio digital? Óbvio, você pensa, bom, mas existe uma liberdade de fantasia no meio digital, eu posso ser quem eu quiser, eu posso não só ser eu com uma outra face, mas eu posso ser um personagem, tudo bem. Mas a gente viu essa avatarização entrando dentro dos consultórios odontológicos, inclusive, com a harmonização orofacial, com a exacerbação dos procedimentos estéticos. Esse é um dos estudos que liga, né, associa o uso de filtros da rede social e a busca por procedimentos cosméticos faciais. Então é óbvio que isso vai ter uma influência também no que a gente faz. E em breve, não sei se em breve, mas assim, eu não gosto de fazer previsões, mas em algum momento vocês vão ver com clínicas odontológicas, vou pegar na nossa área, clínicas odontológicas dizendo que lá se atua com base em inteligência artificial e usando aquilo como uma forma de atrair pacientes, de aumentar o valor pago pelos pacientes, né, de tirar mais dinheiro das pessoas que sentam ali, de gourmetizar talvez a profissão. Eu não quero entrar aqui numa discussão, que nem seria possível, entre o que está certo e o que está errado, mas a gente sabe que esse é um processo que está acontecendo nas clínicas odontológicas. Agora, é pelo bem final, né, do paciente, você enxerga aquilo como o fim, né, o objetivo final, melhora de saúde, ou só como realmente vou aumentar aqui a quantidade de dinheiro que eu consigo tirar das pessoas? Então, são questões que vão aparecer. Por isso que você não consegue ficar livre dessa discussão e seguir vivendo a sua vida, dando essa aula como antes, com as redes sociais, com os meios digitais, com a inteligência artificial. Isso permeia tanto o que a gente faz, que influencia a nossa atuação como profissional, como docente, como pesquisador. É impossível você ignorar o que está acontecendo, tá? 3 pontos que eu sempre levanto, que são, acho, fundamentais nesse momento. Esse aqui é um que é temporário. Em algum momento eu não vou mais dizer que vai acontecer, eu vou dizer que já está claramente acontecendo. Mas o primeiro é o seguinte: a IA vai levar a bagunça na comunicação a níveis ainda desconhecidos. Já é difícil hoje você discernir o que é verdade e o que é mentira. Não para esse grupo que está aí sentado, que está na pós-graduação, que tem metodologia científica, que tem uma reflexão crítica associada à sua educação. Mas para as pessoas do dia a dia, para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós, às vezes recebem uma mensagem e aquilo se torna, né, considerado verdade. Uma mensagem. Imagina quando, ao invés de uma mensagem, você receber um vídeo, por exemplo. Para dar risada. Cada festival,
presidente e ex-presidente, na rede social. Exato, mas estamos bem nas eleições, né? Tá rindo. Então a gente vai estar lamentando a inteligência artificial está sendo utilizada para manipulação pública. Nesse caso aqui, você só tem assim, claramente uma finalidade de dar risada. Agora veja esse outro cenário. Sou contra a escala 6x1 e a favor da escala 364x1. Essa é a parada, né? Prefiro curtir 364 dias e trabalhar por um dia só. Eu me sinto mais feliz, né? Eu vou voltar para o Santos e vou trazer o Hexa para a seleção. Pode confiar no menino Ney. Deixa eu só curtir um pouquinho. Mesmo usando uma inteligência artificial assim, ainda não tão avançada para esse tipo de edição, já é difícil você, se o texto não fosse esse, fosse outro, já seria difícil você dizer se foi o Neymar ou não que falou, certo? É óbvio que aqui existe uma piada e tal, mas veja que ele falou que ia voltar para o Santos e já voltou, então existe uma premonição aqui, né? Tomara que a do Hexa também se confirme. Mas vamos lá, o problema não vai ser, é claro que vai ser também, alguém pegar a sua imagem, que hoje é fácil, vai na sua rede social, baixa 5, 6 vídeos seus, facinho, treina uma IA ali rapidinho, 5 minutos, e passa a fazer você falar um texto. Se for uma piada, uma brincadeira, um negócio, vai ser fácil identificar, certo? Um texto todo inventado, mais sério, começa a ficar mais difícil. Mas eu acho que o problema principal reside no seguinte: eles pegarem um texto, uma fala que você fez, por exemplo, você gravou um vídeo, 95% do vídeo ser o mesmo, mas em determinado momento ele coloca palavras na sua boca, né? Aí você vai ter um problema muito grande, porque você falou quase tudo aquilo, exceto aquela partezinha. Um vídeo todo inventado é mais difícil de você antagonizar do que um vídeo levemente editado. E é esse o cenário que a gente vai viver, um cenário de um multiverso digital. Cada um vai fazer o que quiser, cada um vai viver a sua verdade, é um pouquinho assim hoje, mas a gente vai realmente ter um cenário muito complexo nos meios digitais. A gente vai simplesmente... A tendência, né, isso não sou eu que falo, mas alguns pesquisadores, é que no futuro a gente simplesmente não confia em nada que está na internet mais, porque muita parte dela vai ser feita com inteligência artificial e a capacidade de você discernir o que é verdade ou não vai existir. Veja um exemplo, mas assim, claro, tem um lado ruim, mas tem um lado legal, né? Um deles é a IA está derrubando as barreiras da linguagem. Um exemplo prático hoje, você diz assim, você está fazendo uma revisão sistemática, ou você está procurando um estudo, e o estudo está escrito em russo, chinês, sei lá, sueco, você dizia, esses não foram incluídos, porque foi incluído só em inglês, português e espanhol, que a gente consegue ler. Mas hoje você não tem mais desculpa para não ler um texto em outra língua. Tá? Você até pode continuar justificando e tal, mas você não tem mais essa desculpa, certo? Porque você consegue ler qualquer língua com inteligência artificial. Eu estava dando uma aula aqui para um programa de pós-graduação que não é da área de saúde, odontológica, e uma professora falou, professor, eu tenho fotos, eu não tenho livro, eu tenho fotos de um livro que eu encontrei na Alemanha, que era escrito em alemão gótico, que é uma língua antiga, coisas que eles pesquisam. Será que o ChatGPT conseguiria traduzir para mim? Eu falei, me manda a foto aqui, no celular mesmo. Ela me mandou no direct do Instagram a foto, eu passei no ChatGPT, no celular ele traduziu todo o texto. Alemão gótico, eu nem sabia que existia essa língua. Mas então, é fantástico isso, né? Por que ele é capaz de fazer isso? Porque no fim das contas, inteligência artificial é basicamente um modelo de linguagem. Ela trabalha com a sua forma própria, obviamente, não como a gente trabalha, com informações que no fim são linguagem. Como é que a gente passa conhecimento e informações para as pessoas? É usando linguagem, pode ser linguagem visual, verbal, enfim, tem uma série de possibilidades, escrita. Mas é isso. Então, como ela processa esses dados de uma forma muito mais poderosa com a gente, ela é capaz de traduzir línguas que a gente não conseguiria ler. Nesse caso aqui, eu traduzi o meu vídeo, tá, para outras línguas. Veja o efeito. De novo, isso faz 1 ano já, ok? Então, primeiras versões das ferramentas, veja o que ela é capaz de fazer. A demonstração a seguir é um exemplo de como a inteligência artificial está derrubando as barreiras do idioma e da linguagem. Eu peguei um vídeo meu, gravado em português, e traduzi para inglês e espanhol automaticamente, sem edições. Dá uma olhada e me diz o que você achou. Eu acho que o professor do futuro, ele tem que ser um influenciador do bem. E quando eu digo que é influenciador, não significa ser blogueiro, não significa fazer o que os outros fazem, mas é entender que você, como professor, como
uma pessoa treinada para fazer essa curadoria do conhecimento e transmitir, você pode influenciar. A gente estava brincando antes. Você pode ser um influenciador dos influenciadores. I think that the teacher of the future has to be an influencer, a positive influencer. And when I say influencer, it does not mean being a blogger. It does not mean doing what others do in any way, but it means understanding that you, as a teacher, as someone trained to curate and transmit knowledge, can influence in any way. We were joking earlier. You can be an influencer of influencers, right? But creo que el profesor del futuro tiene que ser un influenciador del bien. Y cuando digo que es un influenciador, no significa ser un bloguero, no significa hacer lo que hacen los demás, sino entender que tú, como profesor, como entrenada a esta curaduría del conocimiento y transmitirlo, puedes influir. Estábamos bromeando antes. Puedes ser un influenciador, cierto, pero... Espero que tenha passado legal o vídeo aí, vocês tenham conseguido perceber que não só houve uma tradução, mas houve um ajuste da forma como eu falava as palavras e um sotaque congruente com o falante nativo de português ou de uma língua latina. Então, essas são as primeiras versões das ferramentas. Então, você vai poder, por exemplo, traduzir aulas ou palestras, ou você vai poder treinar a sua palestra que você vai no exterior ministrar, gravando a sua em português e traduzindo. Vejam só pequenos exemplos de possibilidades que existem para aquilo que a gente faz. O certo é, a IA está derrubando as barreiras da linguagem e da comunicação. Segundo ponto, o primeiro era da bagunça na comunicação. O segundo ponto, você usa IA, não importa para que você usa. Se você usa para tirar o fundo de uma imagem que você vai usar na sua aula, ou se você está escrevendo alguma coisa com auxílio da inteligência artificial, o filtro e a supervisão humana são indispensáveis. É aqui que a gente finca o pé e diz o seguinte: nós somos as pessoas que definem a forma como o resultado vai ser obtido. No momento que você delega para a IA e aceita simplesmente o que vem de lá, primeiro que você está dando margem para você se tornar obsoleto, concordo? Você não quer ser substituído pela IA, mas aí você vai lá e diz para ela fazer as coisas que você fazia e não supervisiona isso. Tá? E se você não aplica filtros, você permite que coisas passem. E é o seu nome associado a essas coisas, seja uma aula, seja um artigo, seja um resumo. Então tome muito cuidado com isso. Vai usar a inteligência artificial, filtra o que ela fez e supervisiona esse trabalho. Sabe por quê? Porque no fim das contas, o especialista ainda tem que ser a gente. A não ser que você não se considere mais especialista. É óbvio que a IA sabe mais coisas que a gente, mas sabe mais que odontologia, sabe mais como atender uma pessoa. Você já foi num consultório médico odontológico, você foi atendido por uma inteligência artificial? Brevemente, alguma coisinha delegada para ela, sim, mas o especialista nem a gente. Esse é o ponto pacífico para a gente não se tornar obsoleto. Existe muita gente que fala o seguinte: em breve a IA vai passar os médicos, dentistas, em termos de conhecimento. Eu não acho, não. Eu acho que ela vai se tornar uma ferramenta super poderosa para a gente ainda, como especialistas, utilizar e melhorar o que a gente faz, melhorar o diagnóstico, predição de doenças, entendimento no cenário, melhorar o atendimento, conforto, previsibilidade, perfeito. Como outras ferramentas a gente usa também para esse sentido, mas não simplesmente substituir as pessoas. Você continua tendo principalmente nas profissões da saúde, um contato entre as pessoas ela é muito importante. E aí a experiência de alguém com 20 anos atendendo pessoas, nenhuma inteligência artificial vai ter, pelo menos não do jeito que a gente conhece agora. Só para ter uma ideia início. Então, bagunça na comunicação, filtrar e supervisionar o trabalho, porque a gente ainda é o especialista, certo? Agora, se você está com a mente fechada na mudança, eu tenho mais notícia para você, que o futuro vai ser muito desafiador. Eu tenho certeza que você já entende que o presente é desafiador. Se você é professor, principalmente, aí eu estou usando o ponto de vista do professor, porque eu sou, você já se deparou com uma situação de desmotivação frente a novas turmas de alunos. A forma como essas novas turmas elas reagem frente às mesmas propostas de antes. A sensação, às vezes, é que nem o básico as pessoas sabem mais, né? Pois é, mas com inteligência artificial e com a quantidade enorme de informação que circulam, não é que vai todo mundo saber sobre tudo. É mais provável que ninguém saiba sobre nada. Eu estou exagerando o cenário, porque é tão fácil ir atrás da informação que eu vou a qualquer momento. Mas o que a gente percebe é que as pessoas simplesmente não vão. E antes você tinha o Google, as enciclopédias, a Wikipedia da vida, que você, no momento que eu quero, eu vou lá e busco, leio, entendo, filtro.
Hoje você faz a pergunta e a resposta vem automatizada por uma inteligência artificial. Certa ou errada, a maioria das pessoas vão ficar com o que aparecer ali. Então, se hoje o cenário é desafiador, talvez isso se exacerbe. Eu acho que o ponto importante aqui é, se você não quer ser uma vítima da inteligência artificial para golpes ou para o futuro ser de desafio, né, entre as gerações, ou porque você não quer se sentir, né, ameaçado por ela, você também vai ter que usá-la. Então é tipo aquela coisa assim, mantenha os seus inimigos mais próximos ainda do que os seus amigos. Agora, limitações da IA são enormes. Mas se você não conhece, se você não reflete sobre elas, você não as conhece. Quais são as limitações do ChatGPT? Ele não pode construir um prédio. Não, não é isso. É óbvio que ele não pode construir um prédio, mas eu quero saber, dentro daquilo que ele pode fazer, o que ele é limitado. E todas as limitações das inteligências artificiais, elas derivam do treinamento que elas receberam. O banco de dados que foi utilizado para ser treinado. E aqui tem um ponto muito importante, que é a opacidade desses dados. Você não sabe como elas foram treinadas. Como é que o ChatGPT foi treinado? O máximo que você vai achar na internet, não é nenhum dado oficial da OpenAI, esse modelo mais novo, ele foi treinado com trilhões de parâmetros, que são dados, informações, enfim. Da onde? Como foram obtidos? O que contém? Então, todas as limitações derivam dali. Como a gente não sabe, a gente acaba usando ferramentas com limitações que a gente desconhece, que vão envolver compreensão de um contexto de Bauru, um contexto de Pelotas, um contexto de odontologia, um contexto de Brasil, né? Ainda mais que a gente usa essas inteligências artificiais de grandes corporações, dos Estados Unidos, da China, da Europa, eles não estão nem aí com o contexto nosso. Não, vamos treinar uma inteligência artificial que pensa de uma forma diversa, que entende as múltiplas etnias, que vê as pessoas de uma... Não estão nem aí para isso, eles estão aí mesmo para o negócio que eles estão fazendo. Então, você tenta lá criar uma imagem brasileira, alguma coisa, só para ter um exemplo assim visual, você já percebe que não existe aquele contexto ali. Essas nuances culturais são praticamente ignoradas, vão melhorando, claro que vão, mas enquanto a gente não tiver uma inteligência artificial de modelo de fonte aberta, gerada pelo Brasil, que você consegue entender o treinamento, a gente vai continuar dependente daquelas. E mesmo quando tiver essa aqui, ela vai ser tão limitada que você vai dizer, olha, eu prefiro usar a ferramenta mais moderna, ali mais potente, porque essa aqui está me dando mais trabalho. Então, no fim, a gente contribui para isso, né? Julgamentos éticos, uma qualidade humana, uma característica humana, inclusive qualitativa, né? O que é mais ou menos ético varia entre as pessoas. Como é que você coloca isso no computador? Verificação de fontes, que eu já mencionei, né? Ela não é capaz de ir lá na biblioteca, abrir o livro e ler a página 25. Ela é capaz de buscar essa informação na internet, numa base de dados, por exemplo, e ler o que está disponível ali. Mas como é que você sabe que aquilo não foi adulterado? Eu estou levando assim no extremo da coisa. A gente sabe que a maioria dos artigos, por exemplo, estarem abertos, é ótimo para esse sentido. Mas se perde muita coisa que não está disponível como fontes online. E a questão da autenticidade, a gente já viu um mundo que a gente não vê tanta autenticidade mais nas pessoas, todo mundo meio parecido, na odonto a gente percebe isso, no sorriso parecido, forma de harmonização, está deixando as pessoas mais parecidas. E aí você tem essa perda um pouquinho de autenticidade cada vez que a IA começa a estar mais presente nos nossos meios, então na rede social, nas atividades em si que a gente vai presenciar. Tá? Falei bastante assim dessa parte inicial dos problemas, das limitações, mas não dá para ignorar as oportunidades aqui. E é por isso que eu tenho um curso de IA, é por isso que eu falo sobre IA, porque foram as oportunidades e as virtudes delas que fizeram me tornar usuário, certo? Entendendo que há limitações. Ferramentas úteis para o que a gente faz, análise de dados, cada vez a gente trabalha com maior quantidade de dados, né? Big Data, bancos de dados gigantescos, você te permite uma capacidade de lidar com isso, né? De gerenciar isso de uma forma surreal. Se você está acostumado com grandes bancos de dados e você passa a usar a inteligência artificial, você percebe ali uma mudança muito grande, né, na forma como você lida com isso. A carga de trabalho, né? Se eu não demoro 5 horas fazendo uma coisa, eu demoro 1 hora, me sobram 4 horas. Eu não sou assim tão ingênuo achar que a gente vai para casa e a gente vai viver.
o mundo moderno ele te empurra para a produtividade. Você vai usar aquilo de outra forma. Mas se você puder sofrer menos nesse processo, por exemplo, para mim é uma grande vantagem. O que eu já mencionei do gap linguístico, não há motivo para você não ler informações independentes da língua que elas estão disponíveis hoje. E novas competências. Eu vejo como uma oportunidade, né? E aí vamos pegar a parte odontológica. Você vai ter ali uma ação, por exemplo, de melhoria de diagnósticos, de precisão de diagnósticos, até de padronização, que a gente sabe que as pessoas em seus consultórios tomam decisões muitas vezes aleatórias ou com base em suas crenças, não necessariamente em informações mais rigorosas. Então, se você tem uma boa inteligência artificial, ela pode também gerar novas competências profissionais. Mas esse é um outro ponto, tá? Meu ponto aqui é o seguinte: essas oportunidades podem te fazer produzir mais, se for o seu caso, ou melhor, como foi o meu caso, né? Melhorou a produtividade, melhorou a capacidade de A gente escreve, por exemplo, textos em outro idioma. Eu não sou falante nativo de inglês, eu demoro a escrever em inglês. Então, eu consigo escrever hoje melhor em menos tempo. Isso para mim foi fantástico, né? E especialmente sofrendo menos. O sofrimento, eu cito um exemplo das aulas. Eu até não uso muito IA para montar aula, exceto assim, uma imagem, uma outra coisa assim. Mas eu lembro de sofrer muito nos seminários da pós-graduação, depois como professor jovem, para montar aula, sabe? Então, eu ficava 1h30 no primeiro slide, às vezes, né? Então, aquilo me trazia uma angústia muito grande. E hoje você tem ferramentas que podem, pelo menos, dar uma facilitada nesse processo e eu acho que pode gerar menos sofrimento. Sobre escrita científica, não quer acreditar só no que eu estou falando, que é possível você utilizar, dá uma lida no que a literatura mesmo está falando. Esses 2 artigos de cima, inclusive, quase iguais os títulos, né? Só faltou ali um generative nesse título aqui. Será que eles foram gerados por IA? E aí, enfim, eles pegaram uma expressão comum no inglês, né? Mas veja, Nature, JCE, enfim, várias revistas. Isso já está muito claro. Não tem como você fugir disso, certo? Então, é óbvio que dá para utilizar. Se você utilizar de uma forma rigorosa, íntegra, ética, responsável, inteligente. Se você, por exemplo, não disser para a inteligência artificial escrever seu artigo, você escrever e usar ela como seu assessor, perfeito. Então, as virtudes e as vantagens são diversas, tá? É só para artigos? Não. Se o que tu faz, se o que você faz envolve, se o seu trabalho que você faz envolve algum meio digital, tem pelo menos um IA para te ajudar. Porque elas funcionam em meios digitais, né? Ah, mas as minhas anotações estão todas num caderno. Você tira uma foto e pede para ela transcrever todas as suas anotações e transforma ela em meio digital. Até isso são capazes de fazer. Então, se você está fazendo anotações aí, desde que seja uma letra bonitinha, você pode tirar uma foto e transformar ela em anotações que estão dentro lá no banco de dados. Olha como muda a forma como a gente lida com as informações, com os dados, com o conhecimento. Ela realmente é uma ferramenta que muda muito o jogo, tá? Eu não sei onde você está aqui hoje, se você quer ser um usuário de IA, ou se você já deu os primeiros passos, ou se você já é um usuário de inteligência artificial. Para mim, tem uma curva de aprendizado aqui, que começa querendo usar. Tá tudo bem se não quiser, eu quero ficar longe disso. Provavelmente essas pessoas não estão aí na sala. Quem está aí é que quer usar, quer entender, quer dar os primeiros passos, ou até já deu, certo? Eu acho que o primeiro passo é usar um modelo LLM, que é Large Language Model, modelo de linguagem ampla, que é basicamente uma inteligência artificial generativa do tipo ChatGPT, ou DeepSeek, ou Google Gemini, ou Copilot na Microsoft. É ali que eu acho que você tem a oportunidade de ter uma interação mais complexa e mais ampla, para você entender o papel das IAs. Ah, mas eu sou um dentista e assinei agora um serviço que vai fazer um diagnóstico ou vai me fornecer tais coisas com inteligência artificial. Pode ser que seja o seu primeiro passo, mas será que você vai estar habilitado para entender minimamente os erros, os problemas relacionados a essas tecnologias, sem antes ter dado uma trabalhada com um modelo de inteligência, com um LLM? Eu acho que ali é o primeiro passo, tá? Não é obrigatório, mas eu acho que é a forma mais fácil de você criar intimidade. Depois você vai começar fazendo perguntas simples, tarefas simples, depois você vai promover esse assessor para novas tarefas. Você vai, com o tempo, combinar inteligência artificial diversas com aplicativos que têm inteligência artificial, formando a sua caixa de ferramentas, assim como hoje você usa o Word, talvez um programa de estatística, um PowerPoint, alguma outra coisa, você vai ter as ferramentas de IA.
Você vai se tornar assinante de uma ou mais com o tempo, natural que isso aconteça, e aí você vai acabar colocando IA na sua rotina e se tornar um usuário avançado, vai vestir a camiseta de IA, essa camiseta da IA no meio acadêmico, ela pode ter várias coisas escritas ali, né? Como escrita, pesquisa, criação visual multimídia, o próprio posicionamento em rede social. Hoje eu uso o Instagram como uma forma de estender o meu trabalho para o meio virtual. Só que dá bastante trabalho ali, tem que fazer bastante coisa. Então, me ajuda também nessa parte, que às vezes pode não ser assim a primeira coisa que vai aparecer na sua frente, mas para mim já foi. Então, eu consigo usar para tudo que está aí na camiseta. Do lado direito aqui são várias possibilidades. Escrever melhor, ter um assessor virtual para qualquer coisa. Tem gente, de novo, tem gente que está conversando como se fosse um terapeuta. Buscar referências, ok? Como ponte, não como uma fonte. Leitura assessorada de textos, é tanta coisa hoje. Imagina você colocar 5 PDFs e pedir uma comparação entre eles de um ponto bem específico. Tudo bem, você vai ter que talvez ir lá no PDF conferir se aquele ponto está lá, mas existe uma facilitação do processo. Criar slides ou apresentações, imagens, gráficos, detectar IA, plágio, criar e editar vídeos, traduções, legendas, narrações. Eu só botei aqui coisas que eu já fiz. Tem muitas outras possibilidades, com certeza, associadas a isso. Para isso, eu criei um slide em que eu vou mostrar para vocês as melhores IAs para tarefas acadêmicas. Só que ele está em branco, eu vou mostrar ele preenchido lá no final. Tá? É uma forma de eu fazer vocês ficarem até o final da aula, isso no presencial, mas mesmo aqui, para você não sair, você vai ter esse slide preenchido lá no finalzinho da aula. Tá? Eu falei que o primeiro passo é usar um LLM. Para mim, é o ChatGPT. Já testei Gemini, o Claude, que é da Anthropic, não é tão famoso, mas ele é muito, muito potente, certo? O DeepSeek apareceu mais recentemente como uma alternativa chinesa, gratuita. Todos eles, na verdade, têm a parte gratuita e tem a parte de assinante, certo? Eu sou assinante do ChatGPT já faz uns 2 anos. Não me arrependo. Está cada vez melhor. Então, assim, às vezes me dizem, mas o Claude é mais potente. Eu não acho que a gente, usuários normais, assim, eu vou chamar de a gente vai usar nem 5% do que as ferramentas permitem, como um ChatGPT da vida. 10% assim, se você é um usuário super avançado. Então, eu não preciso ter a Ferrari para eu ir no supermercado. Eu preciso ter uma condução. Posso ter até uma carona. Então, eu penso mais nesse sentido. O ChatGPT já é suficiente. Eu não preciso ter a melhor aqui. Não eu sei que existe uma disputa entre elas. O QI dessa IA, ela hoje já está assim, assado. O que eu posso falar sobre QI? Você está usando uma IA gratuita, o QI é esse. A mesma IA paga, o QI é esse. Então, o que você faz é simples, você não precisa de uma inteligência super abrangente. Aqui é suficiente na gratuita, na paga vai ser melhor. Eu só faço texto, pequenas coisas, eu não crio imagens, vídeos, eu não faço leitura de PDFs. Também a gratuita é suficiente. Não, eu já quero um modelo que eu possa jogar PDF, possa jogar link, eu possa jogar vídeo do YouTube para ele transcrever, ou acessar alguma página e transcrever ela, ou criar site, fazer código. Bom, aí você vai para o modelo pago, porque aí ele te permite tudo isso. Então é por isso que eu sou um assinante do ChatGPT. Claro, eu falo sobre isso e tal, mas ele permite várias coisas. Uma das coisas que ele não era bom era imagens, que aí eu também sou assinante de uma outra de imagens, mas hoje ele já está sensacional para imagens. Eu vou mostrar alguns exemplos na sequência, tá? Então você está lá interagindo com um LLM, com o ChatGPT, vamos botar assim. Como você pede tarefas para IA? Né? Essa aqui é como as pessoas me perguntam, professor, como pedir tarefas para IA? Talvez a gourmetização dessa pergunta seria como interagir ou como gerar prompts efetivos com a inteligência artificial. Porque no fim das contas é isso que você está fazendo. Você está interagindo com esses modelos. E assim, eles não leem o que você fala, o que você escreve ou fala. E a parte de fala eu acho muito relevante, porque tem horas que eu mando áudio para o ChatGPT, ele transcreve de uma forma muito boa o meu áudio e facilita também essa interação, tá? Mas não existe uma leitura, palavra por palavra, letra por letra. É uma outra forma. Pensar que esses modelos aí, eles interagem com aquilo ali de uma outra forma. Por isso que tem alguns errinhos, algumas coisas que acontecem nesse cenário. Mas, obviamente, né? Como pedir tarefas para inteligência artificial? Quanto mais rica for a forma como você pede, melhor o resultado. Quanto mais pobre,
mais limitado é esse resultado. Vou usar um exemplo de imagem. Então, a imagem do urso da esquerda, ela é uma imagem simples, um prompt simples. O prompt é uma imagem de um urso feliz. Agora, então, assim, qualquer pessoa pode chegar naquele urso ali, ok? O urso da direita, ele já é um prompt elaborado. Olha o tamanho do prompt, eu estou dando muitas características. Então, o que você está precisando? Um urso simples ou um urso elaborado? Né? De novo, qualquer um chega no urso simples. Nem todo mundo vai chegar no elaborado. E outro, o elaborado, ele pode ter mais a sua cara. Você não queria assim, você queria um urso de outra forma. Então, é uma analogia aqui apenas, entendeu? Quanto melhor for a forma como você interage, e melhor aqui é mais dados, mais informação, mais contexto, mais explicação, mais clareza, melhor vai ser o resultado. Se você nunca usou, eu acho que assim, não existe mais pessoas que nem testaram o ChatGPT. Tô brincando, sempre tem um ou outro. Tá? Você vai ter que ir lá fazer uma conta, etc. E logo vai abrir uma caixa de interação. É onde está o número 1 aqui. Tá? Essa caixa é onde você vai colocar o prompt, que é a forma como você pede as tarefas. Né? O prompt é a forma como você interage com a IA. Então você vai pedir tarefas ou conversar. Dependendo da inteligência artificial, vai ter modelos aqui disponíveis, certo? Que também o acesso a esses modelos ele pode ser melhor, ele é melhor para quem é assinante da inteligência artificial, certo? Então, você tem essa caixa de interação, você tem que interagir com ele, tá? Muitas vezes as pessoas pensam assim, professor, eu fiz um curso que ele me deu 1000 prompts validados. Como é que você vai filtrar os 1000 prompts? Você vai abrir o PDF e ficar procurando um a um, ou você vai pedir para a IA ir lá buscar o prompt mais efetivo. Eu acho que, sim, mais importante do que ter essa lista de prompts, tudo bem você ter sua lista, eu também forneço uma lista ali para os alunos dos meus cursos online, mas uma lista limitada. Mais importante do que a lista são as ideias que você traz para a interação com a IA. Então, eu vou pegar o prompt de um autor da Harvard, e ele publica na Nature. Então, se eu usar o prompt dele, os meus artigos vão sair na Nature. Fala sério, né? Não é o prompt que vai ajeitar. Assim. Tem questão de temática, enfim, óbvio que tem mais coisas aí, mas não é o prompt que vai fazer o artigo ficar sensacional, entendeu? Tem a ideia, os argumentos, a forma como você pensou, a metodologia que você executou. O que você precisa é de um prompt que funcione para tornar o seu artigo, claro, bem legível, entendível, né, com uma fluidez no momento que as pessoas lerem, para elas entenderem as suas ideias, e não as ideias da IA. Porque senão, se fosse assim, então pega esse prompt aqui e publica o artigo na Nature, esse prompt aqui faz todo mundo publicar, sei lá, nas melhores revistas. Não vai ser assim. É claro que vai aumentar o número de artigos escritos por IA, já está aumentando, está todo mundo falando sobre isso no meio acadêmico, o receio que eles têm, os editores, né? Mas eu acho o seguinte, nós continuamos sendo os especialistas na nossa temática, não a IA. A IA pode nos ajudar muito, mas ela não vai escrever o artigo para a gente, ela vai nos ajudar a escrever os nossos artigos. E aí, para você fazer uma foto, esse é o prompt que eu uso para escrever meus artigos. É o primeiro prompt. Eu começo ele dando... Aí, às vezes, eu uso mais simples do que isso, tá? Mas eu começo para ele dando um contexto, algumas pequenas regras e a tarefa que eu quero. Okay? E aí eu vou revisando trecho a trecho. Eu não coloco o artigo inteiro, eu não coloco nem a seção inteira, a introdução inteira. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de ter controle sobre a construção do meu artigo científico, da minha tese, do meu resumo, do meu e-mail. Claro que e-mail, às vezes, faz direto, inteiro, né? Mas um artigo eu vou por partes. Então, eu coloco esse prompt, coloco ali o início do artigo. Às vezes, eu começo pelo título. Então, eu, ao invés de colocar, sei lá, que aqui agora melhora a fluidez do texto, eu coloco, me dê sugestões de outros 5 títulos na mesma linha e eu vou trabalhando com ela. Copio e colo o que está na inteligência artificial para o meu Word e reviso ali. Sempre supervisiono e filtro o que veio dali. Com isso, eu não tenho risco, ou o risco é muito menor de você ter problemas com um conteúdo que pode ser considerado gerado por IA. Eu já vou entrar no ponto de plágio, tá? E de detecção disso. Minha sugestão de estrutura para prompts, então, aquele é um exemplo para artigos. Para qualquer interação, é você criar um pequeno contexto, você dá uma tarefa e regras, tá? Então, às vezes, você pode ter só a tarefa, explique de forma didática tal coisa. Beleza,
Suficiente, eu só queria a tarefa. Às vezes você cria um contexto e dá a tarefa. Então, eu sou professor disso, eu quero criar uma explicação disso. Agora, quando você quer o melhor resultado, você tem contexto, tarefas e regras. Então, eu sou um professor, eu quero que você elabore um resumo didático, a tarefa, e as regras utilizem linguagem acessível, deve ter 250 palavras. Então, aqui, o que você está querendo fazer com inteligência artificial? Qual é o resultado que você quer obter? É melhorar a escrita do meu artigo, é aprimorar a fluidez, é tirar erros, é traduzir do português para o inglês, é o contrário, traduzir do inglês para o português. Você vai ter que explicar o que você quer, certo? Não tem como você copiar e colar, colocar lá no ChatGPT e apertar Enter e as coisas funcionarem. Ou então, eu vou lá na lista de prompts e lá vai ter um prompt específico para o meu artigo. Eu sou mais de criar, de desenvolver a sua familiaridade com a inteligência artificial, criando os seus próprios prompts. É óbvio que depois você já tem ali uma ideia de como ele funciona, você pode pegar os seus e ir aprimorando, ajustando, vai dependendo da tarefa que você está desenvolvendo. Um ponto que sempre aparece é sobre plágio, detecção de plágio e de IA. Tá? Então, aqui está a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, no estilo Noite Estrelada de Van Gogh. E aí? Estou plagiando? Não é meu, a Mona Lisa não é minha, né? Eu estou usando 2 artistas, enfim. Nesse caso aqui, se isso é plágio ou não, ele entra muito pela forma como eu uso isso. Se eu disser que eu fiz na inteligência artificial, baseado na Mona Lisa do Da Vinci e na Noite Estrelada, não é plágio, é uma referência. Quantas músicas aí são iguais às outras e a pessoa diz, não, eu fiz um sample, eu fiz uma paródia, eu fiz não sei o quê. Não é plágio especificamente. Plágio seria se eu dissesse que eu criei tudo e que as ideias são minhas. Vamos pegar esse exemplo assim, tá? Nesse caso aqui, o uso dela até não é tão problemático, você poderia botar essa imagem numa camiseta, porque são domínio público, Leonardo da Vinci e Van Gogh. Agora, com textos, as coisas começam a ficar mais complexas. Vamos lá. O que é detecção de plágio? Existe IA para detectar plágio. Eu vou mostrar uma na sequência. Eu não uso, tá? Porque eu não tenho risco. Eu não me acho os meus textos em risco de cair. Nem em plágio, nem em IA. Depois eu explico por quê. Mas o que é detecção de plágio? É uma IA ou uma ferramenta que vai buscar outras fontes que têm algo parecido com o que você escreveu. Ou igual, ou similar, ou estruturalmente similar. Certo? Ou seja, você tem um conteúdo que já existia em outro local, é considerado plágio. A IA, a detecção de IA, é detectar o modelo de escrita. Certo? A estrutura de escrita ela é compatível com a forma como os modelos de linguagem, as inteligências artificiais, escrevem. Então, são coisas distintas que podem ter uma sobreposição. Você pode cair tanto por plágio, ela buscou na internet ou algum treinamento que ela teve, e isso foi encontrado por uma ferramenta. E a detecção de IA é quando você passa numa ferramenta e ela sugere que aquilo foi escrito usando inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que sair um pouco da ilusão de que a gente vai ter um detector perfeito e infalível de plágio de IA. A gente não vai ter. Tá? Eu acho que a gente tem que continuar utilizando e tal. A gente tem que fomentar o uso responsável, mas não vai ter um detector infalível. Ele vai ter sempre um percentual de chance lá. E naquele percentual que não existe ali um espaço do contraditório. Certo? Agora, existe um método infalível para não cair em detector de plágio ou de IA. Se você aplicar esse método, eu garanto para você que você não cai em detector de plágio ou em detector de IA. É bem simples, é assim, ó. É você não plagiar e você não delegar toda a criação para IA. Olha que fácil. Tranquilo, né? Não plagiei, não copiei ninguém, não peguei a estrutura, são as minhas ideias, e eu não disse para a IA escreva o meu artigo, eu disse para ela me assessore a escrever meu artigo, me assessore a melhorar minhas ideias, a deixar minha estrutura mais fluida, mais legível, tirar erros. Você não vai cair. E eu garanto para você, você não vai cair. Agora, se você começa a dizer para ela escrever, ou puxar coisa da internet, ou de outros artigos, sem revisar, você pode cair. Tá? Então, eu não uso, sinceramente, não uso detectores de plágio de inteligência artificial. Professor, mas os seus alunos, seus trabalhos deles, você não passa em detector de plágio? Eu não peço mais trabalho online para entregar. Que antes vinha do Google, vinha da outra turma anterior, vinha do grupo do WhatsApp, vinha tudo meio parecido, agora vem do ChatGPT.
Eu prefiro o trabalho que seja, vai no ChatGPT, faz a pergunta, analisa criticamente a resposta, até a análise crítica vai vir do ChatGPT, ok? A verdade é essa. Mas, trazendo alguma referência, alguma coisa, eu fiz esse trabalho, essa proposta. Como professor, me deu muito mais trabalho, porque eu tive que ir nas referências, eu pedi para eles anexarem as referências que eles usavam, então eu tive que ir nas referências. Mas é uma forma de você usar as ferramentas e promover assim, um pensamento crítico acerca das informações ali disponíveis, né? Era nas primeiras versões lá do ChatGPT, super limitado. Hoje já está bem melhor. Mas a verdade é essa, eu não peço mais esse tipo de trabalho. Porque eu vou ter que dar dessa, professor. O trabalho está cada... Se antes eu não sabia de onde vinha, agora eu sei de onde vem. Só que está correto. O que eu vou fazer? Dá 10, então eu prefiro não pedir mais esse tipo de trabalho. Se quiser passar no detector, os melhores detectores de IA e de plágio, eles são pagos, ok? Então, são modelos treinados com muitos textos e tal. Agora, tem os gratuitos. Dos gratuitos que eu testei, esse aí foi o melhor. Melhor por quê? Porque ele te dá um percentual alto de detecção quando o texto e ela te dá um percentual muito baixo de detecção quando o texto não é feito por IA. Então, eu peguei lá um texto escrito pelo ChatGPT, que é esse aí, ó, e o que está amarelo é suspeito, certo? Então, ele considerou lá 64%. E eu peguei texto do Paulo Coelho, coloquei ali e perguntei para ele, e aí, esse aí é de IA também? E esse aí disse 0%, mas alguns outros diziam 40%, 50%. Será que lá nos anos 80 o Paulo Coelho estava usando IA para escrever os livros dele, né? Então foi um teste que eu fiz. De novo, eu não uso esses detectores, porque eu uso aquele outro método, né? De não plagiar, né? E de não delegar a criação do conteúdo para IA. Quando você está escrevendo o seu artigo, essa é a sua meta. Você tem um texto autoral, um texto seu, com a sua cara, com as suas ideias. Influenciado por autores da literatura, certamente. Influenciado pelo seu orientador ou sua orientadora, certamente. Por seus coautores, com certeza. Mas é seu. A forma como você escreveu é sua, tá? Você usou a IA como um suporte para torná-lo mais fluido, mais claro, melhor formatado, sem erros, sugestões alternativas de palavras, escrita talvez de uma linguagem mais leiga ou mais específica, ou quando é no idioma inglês, às vezes com termos melhores do que a gente está acostumado, mas sem cara de IA. Então, autoral sem cara de IA. Tá? A cara de IA, ela vai ser vista negativamente, certo? Por mais que você tenha feito de uma forma íntegra, e como eu disse, se você copia e cola o ChatGPT, dá para ver que vem dali. Tem uma estrutura, uma forma que envolve a formatação do ChatGPT, que ele capitaliza as palavras, ele coloca em tópicos, ele escreve de uma forma diferente da gente. Tem a repetição e redundância, né, que muitas vezes acontece, ele lá no final faz um resumo da resposta que tinha dado, e aí aquilo está muito claro que é ChatGPT. Às vezes eu reviso para revistas científicas e eu vejo o parecer do segundo revisor ou do outro revisor, e quando eu vejo que está naquele estilo, eu já penso, o cara usou o ChatGPT. Pode ter feito certinho, tudo bonitinho, mas ele deixou com a cara do ChatGPT. E aí é isso que você não quer. Você não quer que alguém, por mais que seu texto esteja bom, que alguém pense, mas isso aqui está com cara de ChatGPT, isso vai pegar mal para ti, entendeu? Especialmente numa revista científica, que os editores eles só precisam de um assoprão para recusar o seu artigo, né? Então, você não vai permitir que esse assoprão seja porque o seu texto tem cara de IA. Transições abruptas, continuidade lógica com problemas, uma escrita muito uniforme e homogênea. Aqui tem uma dica para você, uma dica que veio de um aluno aqui da graduação da UFPEL. Ele falou o seguinte: professor, sabe como que eu faço para as pessoas não desconfiarem que foi com IA? Eu vou lá, escrevo com a IA e depois eu coloco uns erros de português, umas palavras escritas erradas. Ninguém vai dizer que a inteligência artificial errou. Então, o brasileiro também está sempre buscando uma forma de dar uma burlada no sistema, né? Então, talvez se você fizer isso, você não sugiro que faça, é uma brincadeira, obviamente, mas essa escrita uniforme e homogênea dá a entender que é IA, não tem nenhum erro no texto inteiro, sabe? O estilo gramatical rebuscado, isso, especialmente numa língua que não é nossa, às vezes a gente não consegue nem perceber que está rebuscado. Eu me lembro de uma vez encontrar, faz uns 2 anos já, estavam começando assim, o uso da IA, um colega pesquisador que é inglês.
Ele falou, mas agora está acontecendo uma coisa muito engraçada. Ele estava se comunicando com uma pessoa de algum outro país que queria fazer um estágio com ele, e era um inglês daquele nosso ali. Vai no Google Tradutor, já dá uma melhorada, com alguns erros, e do nada começou, caro senhor professor, estimado professor, venho por meio... E ele percebeu que aquilo ali estava usando inteligência artificial, e a pessoa não conseguia perceber que o estilo estava muito rebuscado, né? Então, tome cuidado com isso também. E um ponto bem, tá bem claro na literatura é o uso de palavras frequentes. Se você usa em inglês lá, você vai ver que crucial, underscore, são coisas que aparecem, delve. Então, palavras que aparecem assim, muito frequentemente, já tem evidência sobre isso na literatura. Então, tome cuidado, porque se essas palavras aparecerem, eu vou lá e, na maioria das vezes, tento trocar. Por mais que elas estejam corretas, elas, ao meu ver, elas dão uma carinha de inteligência artificial para o meu texto. Tá? Os 3 erros, resumindo aqui, principais que eu considero ao usar IA é copiar e colar o texto e esperar o milagre acontecer, ou seja, não dou prompt, não dou contexto, não dou regras, não trago nada de informação, mas eu quero que a IA me entregue algo muito bom. É quase dizer assim para ele, para o ChatGPT, olha, tá aqui meu texto, agora transforma ele como se eu fosse um gênio e que ninguém vai detectar que foi feito por IA. Então, tipo, é esperar um milagre acontecer. Segundo, você só usa para tarefas simples, tipo erro de português, erro de inglês, formatação, mas não aproveita todo o potencial. Então, trocar ideias. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Estava trabalhando num artigo, tinha um resultado que a gente encontrou, era uma área nova, assim, que eu estava trabalhando, que eu queria explicar na discussão. Eu estava com dificuldade de ver, assim, possibilidade de explicação. Eu fui lá no Inteligência Artificial, no ChatGPT, pedi sugestões de possíveis fatores associados, relacionados. Ele me listou, eu achei um ou outro interessante, fui para a literatura, busquei evidência, eu li o que os autores falavam sobre aquilo. Então, ele me assessorou o que buscar na literatura. Não é que eu pedi a explicação para ele, né? Não é que eu pedi para ele escrever essa parte. Me ajudou, né, a entender mais sobre aquilo. Então, eu acho que ali eu aproveitei mais o potencial dessas IAs do que só deixar o texto fluido, que já é excelente. E o terceiro é pensar que vai resolver tudo com um prompt. Então, se eu botar esse prompt aqui, o texto depois vai estar tudo perfeito, vou publicar nas melhores revistas, basta eu usar o prompt certo, né? No fim das contas, não tem uma bala de prata. Se eu usar esse prompt aqui, eu vou conseguir vários pacientes no meu consultório, se eu fizer um story aqui com um texto da inteligência artificial. Pode ser que tentem te convencer disso na rede social, que ao usar IA você vai bombar, e você vai publicar 1000 artigos. No fim, assim, é um assessor. É óbvio que ajuda, mas eu não consigo te mentir dizendo que você vai publicar os seus artigos simplesmente porque você está usando inteligência artificial. Se o seu problema estava na escrita, no inglês, aí vai dar um salto. Agora, se o artigo está mal pensado, a metodologia mal feita, um problema repetitivo, não tem IA que salve isso, né? Então, já que não tem bala de prata, você vai ter que ir desenvolvendo esse aprendizado, refinar os prompts, né? Ajustar, não está dando certo, mudar, continuar conversando ali, interagindo, até que ela entregue o que você procura com a melhor qualidade possível. Quanto menos você direciona a IA, mais ela tenta adivinhar. E aí você começa a entrar numa zona mais arriscada. Tá? Falando de imagens agora, brevemente, essas são imagens assim, que eu já usei, seja em aula, seja para brincar. Essas dos presidentes, não, né? Só para mostrar o potencial dessas ferramentas, assim, realmente nos enganar, está cada vez mais claro, assim. Mas são imagens que eu já utilizei. Eu acho que elas te permitem coisas, né? Elementos visuais numa apresentação, num pôster. Esse Einstein aqui eu usei num pôster. Eu queria falar sobre comunicação científica e a minha primeira... eu comecei a apresentação do pôster dizendo assim, se o Einstein estivesse vivo hoje, você não gostaria de seguir ele na rede social? E aí eu botei um Einstein ali com 2 celulares, foi o que foi gerado na época, enfim. Mas é mais para chamar atenção, né? Muitas imagens, às vezes, são para isso. Outras são, enfim, para brincar, ou, sei lá, se você tem um restaurante, você pode criar até as imagens hoje do seu restaurante, mas aí você vai servir um negócio que é diferente da imagem, da propaganda, né? Então, tem muita coisa sendo discutida sobre isso. Tenho certeza que quase todo mundo que está aí dentro caiu na imagem do Papa, vestido de roupas, enfim, de grife, sei lá, não lembro exatamente o que era, o que foi gerado na época, mas muito realista, né? Isso faz uns 2 anos já.
Então, todo mundo caiu, por quê? Porque não era, foi a primeira imagem de IA que viralizou. Hoje, toda hora está surgindo imagem de IA, e é meio que as pessoas já entenderam, né? Mas em contextos políticos ou alguns outros contextos, começa a ficar mais complexo. De novo, as pessoas com uma correntezinha ali do WhatsApp, com um texto já acreditavam. Imagina quando tiver imagens associadas, vídeos associados, narrações associadas, né? Eu assino umas newsletters sobre inteligência artificial e, como eu já tenho uma certa familiaridade e tal, eu estudei um pouco isso, eu sempre consegui identificar qual era a imagem criada por IA e qual não era. Eles têm um quiz, né? Toda vez que a newsletter chega, qual das duas imagens é IA? Essa ou não é? Ou qual não é, na verdade? Só que eu já não consigo mais, já está, mesmo com treinamento e tendo feito várias vezes, já está no nível que não dá mais para saber. Por exemplo, dessas duas, qual não é IA? Ou qual que é a real? Vamos colocar assim. Tem gente que vai dizer que são as de cima, tem gente que vai dizer que são as de baixo, as reais aqui são as de baixo. Qual das duas palestrantes aí é real? A da esquerda ou a da direita? A da direita. A da esquerda, veja que o problema era o texto atrás, que era o que mais dava para identificar, que ela ainda tinha problemas com o texto. As novas já não tem, então eu pedi para o ChatGPT arrumar o texto atrás. Ó. Ele manteve a pessoa, melhorou a qualidade da imagem, tornou talvez mais realista ainda. Óbvio que podemos discutir se o dente e tal, aqui ou ali, pode sempre melhorar, mas já está virtualmente muito difícil de você identificar. Né? Tanto que eu pedi para ele para o ChatGPT gerar o irmão gêmeo dela, e daí o irmão gêmeo dela foi gerado. Então, a capacidade que você tem de pegar uma imagem e transformar ela, nos últimos 2, 3 semanas, modificou muito com o ChatGPT. Então, as limitações que existiam hoje são cada vez menos limitadas. Por exemplo, qual dos dois gatos fumando um cigarro e tomando um drink é o real? O laranja ou o preto? Nesse caso, é um dos dois, né? Mas por que eu mostro essa imagem aqui? Porque tem algumas IAs. Normalmente, o que tem uma inteligência artificial nesses modelos? Um filtro simples, mas um filtro ético, tá? Porque as empresas não querem ser responsabilizadas, elas querem manter os assinantes, elas querem zelar pelo serviço, minimamente, ok? Minimamente. Inclusive, a OpenAI foi criticada por criar esse filtro, que é feito por humanos, né? Usando o trabalho semi-escravo em países africanos, pagando $1, $2 lá para as pessoas. Então, o ecossistema de inteligência artificial ele segue as mesmas problemáticas que existem no ecossistema fora dali. Agora, a IA do Elon Musk, ela tem um filtro ético assim muito pequeno, né? Você pode botar armas, eu pedi uma cacatua com uma metralhadora. Tá aí, ó, a cacatua com uma metralhadora. Então, assim, funciona para as imagens, assim como funciona para um texto malicioso. No ChatGPT, você tem dificuldade de fazer um texto malicioso. No Grok, que é o da inteligência artificial, que agora é do X, né? Tá dentro do X, ou seja, está se criando um monstro ali, por quê? Porque você tem milhões de usuários do X interagindo com a inteligência artificial naquele ambiente ali, mas é isso, o filtro ético dessa inteligência artificial aí é muito menor, né? Então você vai começar a ter mais situações em que, além de você não conseguir identificar se o que está acontecendo é real ou não, será que essa cacatua é real ou não, segurando uma metralhadora? Pô, você não teria dúvida disso, mas e quando o cenário for mais realista, né? Então, é complexo. Eu falei dos contextos, né? Que muitas vezes elas têm dificuldade de contexto. Odontologia, por exemplo, não é algo que foi... Eu vejo assim, não tem tantos parâmetros, tantos dados odontológicos usados nessas IAs generativas de uso popular para permitir imagens realistas, vídeos realistas. Vai melhorar, mas acho que não é a finalidade, né? Então... o teste que eu faço é estudante de odontologia aprendendo odontologia. Essas são as imagens de fevereiro de 2025. Não sei se está parecido aí com a FOB USP. Está chegando perto, né? Eu fiz um teste recente com o ChatGPT nessa nova versão dele. Veja como está cada vez mais perto. Inclusive, ele conseguiu gerar a mesma pessoa 2 vezes, né? O que era difícil com as outras IAs. Você pediu para repetir a pessoa e tal, o contexto. Está cada vez mais... a capacidade é cada vez maior. Óbvio que tem problemas ainda nesse instrumental aqui, mas veja como o cenário é muito parecido, né? Mas olha as imagens que eram geradas 2 anos antes. Não eram imagens, eram erros.
Então, aqui a ideia é mostrar como elas estão evoluindo e aqueles problemas eles estão melhorando. Ainda existem problemas, mas eles não estão mais tão claros, certo? Por isso que a reflexão crítica sobre as ferramentas é fundamental. Como eu já falei, eu não uso mais imagens do Google, do banco de imagem, eu crio as imagens. Eu acho que isso, de certa forma, até me motiva, né, para a montagem de uma aula, para fazer uma apresentação. Tenho certeza que várias imagens que eu apresentei aqui vocês devem ter achado interessantes. Se essa aula fosse sobre outra temática há 2, 3 anos atrás, eu teria que ir buscar em banco de imagem e eu ia ter que usar o que tinha disponível. Hoje eu posso criar as minhas imagens do jeito que eu quiser. Falando em apresentação visual, essas são minhas sugestões. Se você quiser testar para slides ou para apresentações, são 5 aplicativos. O Gummy e o Tome eu acho mais parecidos assim com o PowerPoint, aquele estilo, mas com IA. O Presentations AI tem de tudo ali envolvido, tem slides, tem apresentação, e eu acho ele bem versátil. O Napkin é uma das que eu acho assim, não é para criar slide, dá, mas não é a minha sugestão, mas seria assim, vou apresentar um seminário, eu vou apresentar um gráfico num congresso, eu quero mudar a forma que eu apresento esses dados da minha aula, eu acho a Napkin uma boa ferramenta para vocês fazerem isso, e a Beautiful AI, ela é talvez a mais profissional para apresentações mais profissionais, mas ela é paga e eu acho que é para usuários mais avançados. Peguei aqui, para mostrar o Napkin, peguei aqui um resumo de um artigo. Veja que eu só cliquei ali, ó, fazia parte do resumo, ele já está gerando uma forma visual de apresentar esses dados aqui, ó, que eram basicamente percentuais. E você pode ali, navegando entre as diferentes possibilidades, né? Ah, quero com barras, quero assim, quero assado. Modelos pré-prontos, que obviamente você pode editar, mas é uma facilitação do processo. Ao invés de mostrar como eu ia mostrar lá, só um texto, eu mostro. Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Peguei esse trecho aí, só cliquei e ele já gera uma apresentação visual daqueles dados ali, que são dados simples. Mas às vezes o que a gente precisa é isso, né? Transformar coisas simples em uma apresentação visual mais interessante, de uma forma que fique no nosso pôster, no nosso seminário, nossa aula, menos chata, né? Então, obviamente, isso vai melhorar com o tempo. Se hoje isso aqui já é suficiente, pense daqui a alguns anos como vai ter muitas possibilidades. Eu acho que é uma das que vale explorar no meio acadêmico. Já chegando mais próximo do final aqui, algumas perguntas ainda são bastante frequentes. Como, por exemplo, alguém pode acessar o meu conteúdo se eu estou usando o ChatGPT? Olha, se você está usando WhatsApp, Instagram, Facebook, Gmail, smartphone, rede social, qualquer uma outra que eu não citei, um documento compartilhado, é óbvio que alguém pode acessar. Seja um hacker, porque conseguiu um acesso, ou seja as Big Techs que têm posse dos seus dados. Você leu lá os termos e condições, né? Aquelas páginas lá, todo mundo lê. Né? Então, ali a gente concorda naquilo que a gente com certeza lê, a gente está concordando em dar acesso. Tá? O que eu penso disso? A gente é muito irrelevante para eles, então a gente não vai ter problemas. Se você é um chefe de Estado, você trabalha numa grande empresa, inclusive várias empresas proíbem o uso do ChatGPT, né? Com medo disso, mas a gente é tão irrelevante, né? Sinceramente, né, o meu dado ali ninguém quer saber, então eu vou aproveitar dessa irrelevância para continuar usando sem ter muito receio. Porque assim, eu não quero usar na IA porque estão acessando meus dados. Bom, para de usar smartphone, para de usar qualquer documento online, nuvem. Dá para fazer isso? Outro ponto, estou treinando a inteligência artificial? Claro que está treinando. Mas possivelmente aqui, só de eu estar nesse ambiente virtual, eu esteja treinando alguma outra. As coisas não estão claras para a gente, mas é óbvio que usam as nossas informações. Se você quiser reduzir, dirimir, mitigar um pouquinho isso, lá no ChatGPT você vai em configurações, você clica em controlar dados, e ali onde diz melhorar o modelo para todo mundo, você desativa. Aí ele vai melhorar o modelo só para ti. Tá? Eu confio nisso aqui? Não posso dizer que sim, entendeu? Mas está ali, eu clico em desativar, eu me sinto um pouquinho melhor. De novo, você está com receio do dado que você está utilizando? Não coloca em nenhum ambiente virtual. Imprime ele, trabalha na sua máquina de escrever, porque assim, sinceramente, qualquer meio virtual pode ser acessado e essas ferramentas, com certeza, podem ser acessadas. Mas não é pelo seu colega que vai dizer assim, vamos lá, me fala o que o João lá está escrevendo no ChatGPT dele. Não existe essa linha direta aí, não existe isso, ok? Se eu botar o meu artigo, ele vai mostrar os meus dados, não é assim que funciona.
Você está treinando ou colocando dados dentre trilhões de parâmetros que podem, de alguma forma, ser usados. Mas não é assim, pegar o seu artigo e copiar e entregar para alguém. Isso não vai acontecer, sabe? Simplesmente porque não é a forma como essas IAs funcionam. Elas não entendem isso como relevante. Pegar o dado de um usuário e entregar para outro. Elas sabem que, ou não é que elas saibam, mas o modelo não funciona assim, certo? Então, se o seu risco é, se o seu medo é esse medo eu não tenho, tá? Se eu usei no artigo uma imagem, num gráfico, eu tenho que mencionar. Vamos lá. Quando você revisa o idioma do seu artigo, a sua professora de inglês revisa o idioma do seu artigo, você diz lá, minha professora, a teacher, revisou meu artigo. Não sei, nem sempre. Só se a revista diz que você tem que mandar um certificado de revisão, tipo a JAWS pede, por exemplo. Aí você pede, aí não dá para fornecer ainda do ChatGPT. Olha, eu pedi para o ChatGPT aqui, ele fez esse reporte aqui. Você vai continuar tendo que usar um serviço de revisão, tá? Não, mas a revista que eu estou submetendo diz lá que eu tenho que mencionar, mesmo se eu só melhorei a fluência do texto. Bom, aí você coloca isso aqui, ó. Basicamente, eu peguei que uma editora grande de publicações científicas, a Elsevier, sugere e fiz uma pequena edição. Tá? Isso, a mesma coisa vale para o inglês aqui, só pedir para o ChatGPT traduzir para o inglês, tá? Que é basicamente dizendo o seguinte, que foi usado, mas foi só usado para linguagem, ortografia, gramática, que não se gerou conteúdo e que, após o uso, os autores revisaram e editaram o conteúdo e que se responsabilizam por esse conteúdo. Certo? Então, é uma responsabilização. Tá? Professor, mas eu usei para uma parte metodológica da minha pesquisa. Bom, mas aí você menciona nos materiais e métodos. Foram usadas ferramentas tais e tais para buscar artigos adicionais na minha busca bibliográfica. Pronto, está lá no método. Certo? É método, mencionando método. É só fluência e clareza. Está cada vez mais claro que você não precisa nem mencionar isso, como você não mencionava a sua professora de inglês. Mas se a revista pede, você menciona daquele jeito e você não se preocupa. E gráficos. Você diz, fiz no Excel? Normalmente a gente não diz. Então ainda está no momento que você, se você gerar algum gráfico no ChatGPT, por exemplo, você tem um espaço para não dizer nada. Ainda existe espaço. Daqui a pouco não vai ter mais. Não, mas eu quero dizer, bom, então menciona. Mas aí você também existe um risco de você submeter para uma revista que diz não pode usar. A maioria das revistas diz que não pode usar para imagens. Tá? Elas estão com receio das pessoas gerarem uma microscopia, uma lâmina, uma imagem clínica, uma radiografia com IA. Mas o risco de isso ser gerado antes, talvez não 100% gerado, já existia, né? Mas manipulado. Então, alguém com uma radiografia ia ali, apagava alguma coisinha ou colocava uma área mais radiolúcida. Por isso que muitas vezes se pediu o arquivo no formato RAW, né? Ou as imagens impressas. Obviamente, existe um campo aqui muito rico para a gente discutir o uso dessas inteligências artificiais. A gente vai chegar num momento em que a gente não vai conseguir discernir uma lâmina feita por IA e outra não. E aí qualquer resultado magnífico pode ser publicado, certo? Mas hoje a gente já não consegue discernir muita coisa. Você recebe um artigo para revisar, como revisor. Tem uma tabela com média e desvio padrão. Você acredita. Ou você pede para a pessoa te mandar o banco de dados. E outra, se ela te mandar o banco de dados, como é que você sabe que também não foi inventado? Então, existe aí, na verdade, uma crise latente, a gente perceber que, no fim, a gente lida com a boa fé da comunidade, mas nem todas as pessoas agem de boa fé. Né? Então, a IA não vai fazer com que os artigos fake existam. Eles já existem. Ela vai facilitar esse processo. Por isso que eu sou a favor da gente falar sobre IA, sobre o uso ético, sobre o uso responsável, da gente fomentar o uso, ao invés de dizer assim, esse assunto não se fala aqui, aí as pessoas estão usando de forma sigilosa e talvez de forma errada. Tá? Aqui um gráfico, por exemplo, que eu gerei em minutos, coisas que eu demoraria horas em outras possibilidades, eu acho que vale para explorar. Eu ainda faço o seguinte, eu vou lá no software de gráfico e depois ainda gero lá, tá? Porque eu estou nessa transição, ok? Se você quiser buscar IA para fichar artigos, sabe? Buscar e fichar fazer tipo um registro dos artigos, ter ali um banco de dados mais detalhado, você pode usar essas ferramentas aqui.
acho que faz o teste, qual funciona melhor para você. Eu vou trazer uma reflexão rápida aqui, já estamos chegando nos 10 para as 4, que tem a ver com a inteligência artificial, mas de forma geral, como a gente lida com informação. Tá? No Rio Grande do Sul, a gente bebe muito chimarrão, ok? Eu bebo todos os dias 1 litro, 1,5 litro de água, certo? E eu faço o mate uma vez só, eu não fico trocando a erva. Então, quando você vai numa nutricionista, num médico, talvez num dentista, você fala sobre seus hábitos, você normalmente sugerido para tomar mais água. E aí eu normalmente contra-argumentava, ok, mas eu já tomo mate, então eu só adiciono mais. Não, o mate não conta. Pô, mas como que não conta como água? 1,5 litro, eu só faço uma vez essa erva aqui, eu não fico trocando. Não, mas ele é diurético e tal. Ok, mas eu vou perder toda essa água. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ficar só discutindo isso, eu vou para a literatura, eu sou capaz de fazer isso, né? Tenho treinamento para isso. Fiz uma busca, achei esses 2 artigos, foram os primeiros que apareceram, vou usar eles como exemplo. Lembrem desse primeiro, principalmente aqui, ó, da direita, esse aqui, ó, esquerda, desculpa. REC 2007, quase 500 citações, tá? Então, fiz uma leitura dele, ele, na verdade, ele não é, o REC 2007 não é um artigo que conclui sobre o efeito diurético, ele menciona o efeito diurético numa tabela, sem fonte, e aí no meio do texto ele cita o Gonzalez. Bom, então o que a gente faz? Aceita? Não, a gente vai atrás do Gonzalez. Tá aqui o Gonzalez, aí já é de 93, eu já comecei a pensar, pô, é uma intervenção em saúde, será que vai ter um estudo que é um ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego, com chimarrão placebo, com 8.000 participantes seguidos por um período de 2 anos? Eu acho que não vai ter isso. Então vamos ver qual é a literatura que está embasando essa certeza de que o mate não conta. No Gonzalez, ele de novo cita o efeito diurético e agora ele cita o Simões. Aí eu já me senti assim, putz, já estão me mandando. Sabe, se você cita o REC lá, que já tem 500 citações, o REC citou o Gonzalez citou o Simões. E o Simões é o quê? Um livro publicado aqui em Porto Alegre. Peço para alguém lá na URGS olhar o livro para mim, está lá, ó, Ilex paraguariensis, uso popular, estimulante estomáquica, tônica e diurética. Então, essa página de um livro dos anos 80 está embasando toda a literatura, não é possível, não. Eu acho que eu vou achar essa informação, porque todo nutricionista fala, isso deve ser muito claro, né? Deve ter vários estudos sobre isso. Vamos ler o segundo. Ele cita 3 artigos para propriedades diuréticas, nenhum deles é uma fonte original sobre isso, e ele cita lá o REC 2007 novo. Lembra? O REC citou Gonzalez, citou Simões, que era um livro. Era um uso popular, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu fui lá para o SciSpace, fiz a busca beber o mate, que é o chimarrão, que é o chá da Ilex paraguariensis, que é o nome científico da erva mate, tem efeito diurético? E aí, finalmente, eu achei minha resposta, graças à inteligência artificial, sim, o Ilex paraguariensis tem um efeito diurético. Finalmente, achei o artigo que era REC 2007. Então, qual que é o meu ponto aqui? Usar a IA sem visão crítica, ela vai exacerbar problemas que a gente já tem e vai criar problemas novos. O problema aqui não é a IA. O problema é a forma como a gente tira conclusões. E a gente afirma coisas com base em uma literatura que citou outra, que citou outra, que citou outra, e você não consegue achar o ponto de partida disso. Né? Muita coisa assim aparece na odontologia também, mas nessa área de nutrição, de esporte, é mais claro. Né? Então, você tem que beber tantos litros de água. Busca as referências sobre isso, você não enxerga. Então, é mais uma recomendação. Então, o que eu faço? Eu bebo meu chimarrão, eu desconto um pouquinho ali, mas eu não considero que eu estou me desidratando porque eu estou tomando 1,5 litro de água. Né? Um outro exemplo. Eu estava com um certo problema na voz, né? E você tem que fazer um preparo para você participar dessas aulas. Eu estou aqui 1h40, sei lá, 1h30 falando sem parar. Você tem que ter um certo preparo, um aquecimento, um desaquecimento. Fiz algumas consultas com uma fonoaudióloga. Ela me fez 2 afirmações que, com você na área acadêmica, você fica assim, né? Eu não gosto de chegar dizendo as coisas que eu faço, até para eu explorar o campinho. Ela falou assim, você tem que beber bastante água, e chimarrão não conta, viu? Tranquilo, sem problemas. E eu já te falei, ela falou em 2 sessões, já te falei sobre a maçã? A maçã é muito boa para a voz. E essa... aí vem a frase, né? É uma das poucas que tem evidência científica de que funciona para a voz. Eu esperei essa segunda vez ela falar, e no WhatsApp depois eu pedi, você pode me mandar um artigo que mostra essas evidências? Ela me mandou um link, que era isso aqui, ó.
A busca dela foi assim, ó, artigo científico maçã-voz no Google. E era um livro, sabe aquele livro que você lê as 5 primeiras páginas, só livro Higiene Vocal, Cuidando da Voz. Então, ela mesmo que disse que tinha evidências científicas robustas, me mandou um livro com uma busca no Google. Então, mesmo as pessoas que lidam com a informação e consideram se embasar por literatura suficientemente robusta, às vezes se embasam por qualquer coisa que está na internet. Então, assim, aí a inteligência artificial, ela vai exacerbar isso, porque o ChatGPT vai te sugerir o REC 2007. Vou até fazer esse teste depois, o que ele me sugere de informações. Independente disso, eu gosto muito da SciSpace, eu acho que é uma ferramenta legal para explorar quem está no meio acadêmico. Você pode conversar com o PDF, fazer revisão da literatura, parafrasear textos, né, escrever de uma forma distinta, gerar citações, extrair dados, explorar PDFs. Eu acho que é uma das ferramentas mais legais para usar no meio acadêmico, tá? Por exemplo, eu botei esse artigo aqui, aí é uma coisa que acontecia direto quando eu estava na pós-graduação. Olha, eu não entendi essa fórmula, como é que ela é. Eu pedi a explicação, e está aqui bonitinha a explicação. Então, muitas vezes, as inteligências artificiais, elas podem ter um papel mais presente do que um orientador ou uma orientadora, né? Porque ele está ali todo dia, a qualquer momento, a qualquer dúvida. O seu orientador vai demorar um tempo para responder seu e-mail, seu WhatsApp, ler o seu artigo, né? A inteligência artificial na hora. Então, não substitui, mas ajuda, né? O Elicit é uma das que eu gosto de buscas. Ele até está melhor essa interface, eu tenho que atualizar isso aqui. Ele faz uma busca bem abrangente, uma sumarização muito legal dos achados, tá? O Science Summary é outra, porque você pode criar sua biblioteca. Você está escrevendo seu TCC, sua tese, você cria lá, bota os artigos e você pode fazer assim, uma comparação entre eles, uma sumarização, combinar, conversar com os PDFs. Eu acho que facilita, certo? Só dá para fazer pesquisa assim, escrever? Não, dá para fazer de várias formas, inclusive da forma antiga. Mas, daqui a pouco, algo que facilita o seu processo, vale a pena você testar. O que você não pode esquecer é isso aqui. Inteligência artificial é uma ponte para as informações. Ela não é a fonte das informações. Ponte, você atravessa, chega no outro lugar e, estou aqui, o que é isso aqui? O que é esse outro lugar? É a fonte original, é o artigo, é o livro, sei lá, falando mais de literatura científica seria isso, mas é a pessoa que falou, é a entrevista, é a lei, tem um monte de fontes possíveis. Se você não lê a fonte original, você está ali mudando o sentido do uso da IA, que deveria ser uma ponte, você está achando ela uma fonte, mas ela pode alucinar, ela pode ver coisas erradas, ela pode ver coisas imparciais e você acaba entrando numa zona de risco, certo? Então, tem muitas outras coisas que dá para fazer, eu não vou entrar nesse ponto, que a gente já chegou quase 4 horas, mas, nesse momento, eu vou mostrar para vocês as melhores IAs para tarefas acadêmicas. Pessoal, melhores aqui, óbvio que tem outras alternativas, que talvez sejam melhores, que vocês se adaptem mais. Eu coloco aqui as que eu já testei como um ponto de partida. Para tudo que tem aqui, que eu vou mostrar, essa IA que eu estou apontando, tem outras, que daqui a pouco vocês gostam mais, tá? Então, pode tirar uma foto aí. São todas as possibilidades assim que eu acho que se adaptam bem ao meio acadêmico. Eu procuro colocar aqui aquelas que têm uma versão paga, versão grátis que dura. Que algumas tu usa uma vez já tem que pagar. Eu não sugiro essas, né? Porque a gente precisa sim ter uma familiaridade. No momento que você percebe, não, funcionou para mim, tá bem, tem usado direto, aí você migra para o modelo pago. Eu acho que a gente começa os modelos gratuitos e tranquilamente depois a gente migra para os modelos pagos. Tem um curso que chama IA Direto ao Ponto, em que eu mostro como usar essas ferramentas, dou exemplos, faço encontro ao vivo, tem um monte de aula gravada já. Então, se você está afim de ter uma assessoria para usar essas ferramentas, eu te ofereço esse curso. Eu criei um cupom exclusivo para vocês, tá? Se você chegar lá nesse link aqui, que está no meu Instagram também, mas você pode ir pelo QR Code aqui. Você escrever FOB-USP, você ganha hoje 30% de desconto, tá? Somente hoje. É só para quem quer mesmo, é só para a pessoa que está afim de fazer o curso, ir lá e já aproveitar e usar o cupom FOB-USP. Tem lá, assim, na parte do checkout, tem um cupom de desconto, você escreve FOB-USP e ele libera os 30%, só até às 11 horas, tá? É para quem realmente quer fazer o curso, agora essa possibilidade. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, não tem como a gente lutar contra isso, sabe? É uma revolução inevitável, é você não querer que o mundo seja digital. Como é que você lida com... Nenhum documento você consegue mais não digitalizado. Então, a inteligência artificial é uma revolução e essa revolução é inevitável. Aí a escolha vai ser sua. Você vai usar
as ferramentas, ou você vai ser apenas usado por elas, porque você vai ser usado por elas sim. Todo filme de IA termina mal para a humanidade. É porque a IA é maligna? Não, é porque tem um ser humano lá fazendo mau uso da tecnologia. Mais um grande motivo para você aprender a usar, ensinar as novas gerações também a usarem de uma forma inteligente, de uma forma ética, de uma forma prática e responsável, para a gente diminuir esses problemas, certo? A finalização dessa aula é sempre a mesma. Eu trago o exemplo do videogame lá. Quando eu mostrei os videogames, essas ferramentas. Os primeiros videogames, você tinha poucos botões, agora você já tem muitos botões. Então, nos primeiros videogames, você tinha pouca tecnologia, nada de algoritmos, nada de IA. Agora você tem muita tecnologia, vários algoritmos e uma IA cada vez mais crescente. O que aconteceu com os videogames aconteceu com a educação, o papel da tecnologia, dos algoritmos da IA, com a odontologia, com a prática da saúde, com a forma que a gente vive. Então, tudo ficou mais complexo, tudo ficou mais, talvez, difícil. Tudo precisa cada vez mais de um entendimento maior do que a gente está fazendo. Mas qual é ainda a grande parte mais legal do videogame? É você estar segurando o controle em suas mãos. Com a inteligência artificial, é a mesma coisa. A gente vai ter menos problemas se o controle ainda estiver nas mãos de vocês. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada. Nossa, e agora no final, você não sabe, tá querendo chover, o que está enegrecer negro ali, e aí, bem na hora dessa conclusão, parou. Você parou de falar. Eu falei, não! Deu certo, a gente ouviu. Nossa, muito legal, do começo ao fim. Eu, particularmente, estou encantada. Eu ia até falar assim, não vai ter um desconto do curso de Páscoa, porque a gente tem uma professora, a Dani, ela comprou na Black Friday, né, Dani? E eu só pensava nisso, eu falei, não, ele vai fazer uma Black Friday pra gente. E não é que você fez. E foi a primeira vez que eu fiz isso, Dani. Eu nunca colocava um cupom no... Eu faço os descontos... Ali, ó, que eu expulso ela. Mas ela só falou bem do seu curso, viu, Rafael? Que bom, que bom. Eu faço os descontos ali no Instagram, em momentos de lançamento. É aquela coisa, né? Eu saí da dedicação exclusiva e eu estou explorando isso como uma forma de extensão do meu trabalho, enfim, novas formas de atuação. Mas em aulas, assim, eu já perdi a conta de quantidade de aulas que eu dei sobre isso. Mas eu nunca tinha feito um cupom. Aí eu pensei hoje, não, hoje é um dia certo de eu fazer um cupom lá pro pessoal. Então, fiquem à vontade de utilizarem. Será um prazer ter vocês como alunos. A gente que agradece. Você sabe que eu achei, eu ia fazer uma brincadeira com você, porque eu achei que você ia ter um slide de apresentação e eu tinha colocado na minha IA do WhatsApp para ver se ia ser igual a sua. Mas ele não deu que você é dedicação parcial agora. Ele deu várias informações, mas essa a IA não deu ainda. Eu acho que esse dado é mais difícil de encontrar, né? Mas, ó, eu vou só ler para vocês, eu não li antes porque eu queria ver se ia dar a mesma informação. Mas, então, agora eu vou te apresentar, tá, Rafael? Com a IA aqui. Aí depois você me corrige. O professor Rafael é um renomado acadêmico pesquisador na área de odontologia, graduado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Suas principais áreas de atuação incluem materiais odontológicos e odontologia restauradora. E aí ele relata assim, ó, publicações, cargos, e no cargo ele põe só que você é professor associado da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. E tem reconhecimentos, atuação, ele só falou bem de você aqui. Viu? Mas essa é a parte que eles dão uma floreada, né? Eu já falei, né, que tem que tomar cuidado com a IA, que ela faz isso. Ela não vai dizer, é um professor meia boca, que ia estar lá no Sul, que deveria se atualizar. Não vai fazer isso, né? Mas eu achei legal, porque, por exemplo, se eu pudesse no celular, eu não ia ter todas as informações que eu tive aqui. Bolsista, produtividade, celular, mas não tenho... tem algumas informações aqui que não tinha. Eu falei, nossa, é melhor do que o Lattes aí. É mais fácil também, né? Gente, alguém quer fazer alguma
pergunta? Ninguém. Sabe que normalmente tem sido assim, né? No final, as pessoas não perguntam, porque eu fui colocando todas as dúvidas dentro da aula e está cada vez menos assim as pessoas perguntando ao final. Aí tem uma. Outro dia, a minha irmã é advogada, e outro dia eu estava na casa dela e ela recebeu um documento da empresa, né? Que ela é advogada da empresa, e ela falou assim: nossa, eu preciso responder isso agora. E-mail assim, que tinha que responder e tinha que ser elaborado. Eu falei assim: o nome da minha irmã é estranho, Corália. Eu falei: coloca no chat GPT. Aí ela pegou o bilhete e na hora que ela estava. Me veio na cabeça que eu não sei se ela podia fazer isso de um documento. Sim. Que às vezes é confidencial, que às vezes é importante. E toda vez que eu vou fazer um parecer de uma revista, eu também fico, às vezes eu tenho vontade de colocar alguma coisa ali para me facilitar a vida, Sim. mas eu fico com medo de estar colocando informação para a inteligência artificial que eu não poderia. Sim. Você consegue me orientar com relação a isso? Sim. É óbvio que a gente está falando aqui das pessoas éticas que elas estão preocupadas em fazer isso ou não, em fazer alguma coisa errada. Eu acho que as pessoas que não têm essas preocupações já estão fazendo o que tu disse, botando o processo ali dentro, botando o caso clínico das pessoas, pegando o artigo que recebeu e dizendo assim, me faz um parecer aí e eu vou devolver para a revista já. Não tem como você ir lá atrás e saber se foi colocado ou não, entendeu? Agora, então, para as pessoas éticas, existe alguma informação sigilosa? Não coloca. Existe uma formação de terceiros, que é o caso do artigo científico. Não é meu. Eu recebi ali de uma forma confidencial e num processo de fé pública, vamos dizer assim. Tanto os revisores quanto os editores entendem que as pessoas vão trabalhar com aquilo da forma mais ética e responsável possível. Então, eu nunca coloquei um artigo ali. O que eu faço é o seguinte. Hoje eu pego o artigo e faço meu parecer em português, que antes eu já fazia em inglês, que não é a minha língua nativa, então eu demorava mais. Hoje eu faço em português e peço para ele transformar o meu parecer em português para inglês. No meu parecer, é meu parecer para começar, e não tem informações do artigo, quem é o autor, quais são os dados, nem o título tem ali. Então, me facilita assim. Mas de colocar diretamente ali, eu nunca fiz e sugiro que eu não faça. Acho que as pessoas já estão fazendo. A Elsevier e outras editoras, elas vão disponibilizar um revisor de IA. Isso é certo, que vai acontecer. Ou para facilitar o processo delas, inicial, de screening, ou como um assessor estatístico, um revisor de questões éticas, de plágio, elas vão implementar. Então, também vai ser, acho que é uma questão de tempo, de isso ficar mais claro, assim, o que a gente pode ou não pode fazer. A regra para mim é a seguinte, não é meu conteúdo, ele não vai para lá. Ou, esse conteúdo eu não quero que ninguém tenha acesso, ele também não vai para lá. Mas, se você usa nuvem, se você usa e-mail, se você mandou no WhatsApp, já podem ter acesso também. Perfeito. Gente, ninguém tem... professora Linda. Oi, Linda. Oi, Rafa, tudo bom? Obrigada pela palestra, sempre muito gratificante escutar o que você tem para compartilhar, da forma como você expõe. Eu acho que você abarca todos os diferentes níveis, né? Então, parabéns, que eu acho que é uma grande qualidade que você tem. Como a gente tem alguns trabalhos em comum em relação à editoração de revistas, né? Então, faz parte de uma vertente importante da questão acadêmica. Eu queria aproveitar um momento só para dizer que a gente, por exemplo, no JAWS, tal qual o BOR, que a gente tem trabalhado agora com a Luciana também, a gente tem estimulado isso, e é muito claro para os autores. Eu acho que as pessoas têm medo disso. Isso faz parte, né, da realidade, você sabe que eu sou uma dessas pessoas um pouco mais antigas, assim, demora um pouquinho mais para entrar na questão das tecnologias, mas eu entro porque é inevitável. Isso. Mas, se as pessoas declaram que elas fazem uso, é tudo certo. Exato. Porque a gente, como editora, a gente vai ter que detectar. Porque, infelizmente, isso já aconteceu. Se eu pegar um ano, o último ano já,
a gente já pegou duplicidade, a gente já baniu autores, porque isso tudo está nas normas. Mas a partir do momento que a pessoa coloca lá que ela fez um repositório, ok, é bem-vindo, porque é pior se a gente ter que detectar isso depois. Uhum. Ok, a gente sabe quem é você, porque você fez o repositório. Você não fez uso para qualquer coisa. Eu até fui conferir, falei, deixa eu ver se eu estou lembrando do diretivo das normas. Eu conferi agora. Está tudo certo também você usar a IA. Quer colocar um gráfico? Quer fazer? Faz, mas evita. Mas, de qualquer forma, o autor é responsável, porque ele faz essa declaração. Então, no momento que tiver uma denúncia, é ele que vai se responsabilizar, né? Se você quiser usar qualquer trecho de outro autor, você pode. Isso que já, porque um monte de gente pede autorização para a gente. Não precisa. É aberto, você pode copiar, você vai colocar, fazer essa menção e a referência, né? Então, existe um pouquinho dessa confusão do uso do IA ainda nesse processo de editoração. Mas, em uso de IA, não tem problema. Você só precisa ser seletivo exatamente da forma como ele explicou. É exatamente. Nem tiro, nem por nada. É isso que você colocou, né? A gente tem que estimular o uso, mas com essa responsabilidade. Mas, infelizmente, o nosso papel é exatamente para aqueles pontos, mas que acabam tumultuando um recurso que é para ser, para facilitar a nossa vida, né? Mas é isso. Muito obrigada, viu? Perfeito. A parte da transparência, né? Então, método, está transparentemente reportado no método, foi só para melhorar a fluência do texto. Quando você diz, você se antecipa. Quando você tenta dizer depois, é uma explicação, uma desculpa, começa a ficar mais complicado. Então, eu acho que vai submeter um artigo, olha o que a revista fala sobre isso. Ela não fala nada e você não quer colocar um trecho dentro do seu artigo, coloca na carta do editor, por exemplo. Mas, de novo, o que ela falou é muito importante. Não tem como responsabilizar uma inteligência artificial. Nem como se ela ser autora e nem como responsabilizar ela por algum erro. Esse problema aqui foi que o ChatGPT me sugeriu. Não tem como você dizer isso. Ou você vai no médico e tem um problema diagnóstico, ele vai dizer assim, olha, que a IA falou que era isso, aí eu fui atrás dela. Não tem como você responsabilizar a empresa, o software, a tecnologia. É você, a pessoa que está usando a ferramenta, o responsável por ela. Então, o uso crítico, obviamente, reflexivo, e quando você usa, seja transparente, que aí você tem muito menos problemas e uma zona de risco muito menor. Alguém mais tem alguma dúvida? Rafael, sabe que hoje a Faculdade de Odontologia de Bauru ela é formada por 2 cursos. Nós temos o curso de odontologia e de fonoaudiologia. E hoje é dia da voz. Então, você deu um efeito. Hoje é dia da voz. Eu queria saber se tem algum professor aqui. Por que eu perguntei? Porque é igual odontologia, né? A gente não tem essa noção. Se eu perguntar alguma coisa de implantodontia para um odontopediatra, ele não vai saber responder. E eu não sei, ele estava do meu lado, eu falei assim, aí, a maçã funciona ou não funciona? Ela falou, não, Dani, essa não é uma área. Tem algum professor aqui especialista em voz? Não? Eu até não procurei os estudos da maçã. A minha crítica ali foi a forma como ela me trouxe a informação do Google e tal. Mas vou procurar, vou fazer isso. E aí eu fiquei curiosa. Eu já ia perguntar se você bebia água ou chimarrão. Agora a minha pergunta é da maçã, se ela funciona ou não. Mas, enfim. E só para você ter uma ideia aqui da nossa plateia, a gente teve o pessoal da TV USP, que é uma TV muito respeitada, ganha várias premiações, e eu acho que isso é uma informação que também vai facilitar a vida deles. A gente teve vários servidores, os servidores, inclusive, que são responsáveis, os bibliotecários, pela JAWS. Então, não é um assunto só acadêmico, né? Ele vai muito além. Nós tivemos professores, tanto da odontologia, fonoaudiologia, alguns professores da medicina. Então, é, assim, algo que tem chamado muita atenção. E eu te agradeço e te parabenizo pela sua aula, forma didática, pontual, e mesmo filosófica, né? Porque tem essa importância da gente usar da forma correta. Então, assim, eu queria te dar o meu relato, que eu fiquei encantada, foi simplesmente perfeito, muito além até do que a gente esperava. Eu achei que você fosse entregar menos, você entregou muito mais, mas mesmo assim, viu, gente, eu vou dar um apoio hoje, 30% até 11 horas da noite, tá? Presente de Páscoa, né, Rafael? Exatamente, exatamente. Mas é isso, eu queria realmente te agradecer, viu?
Obrigado a vocês pela oportunidade. Óbvio que eu entreguei o que vocês mereciam, né? Vocês não são qualquer faculdade. Mas eu também, essa é a minha aula. Dependendo do tempo que eu tenho, essa é a narrativa que eu criei, que me fez assim, que ela envolve a minha compreensão do que foi o meu processo de uso, as dúvidas que eu tinha, e eu ia buscar as informações com os pontos mais modernos. Está toda hora surgindo uma coisa como essa. Então, a decisão pode ser sua, né? Mas se você não entrou nessa ainda, vai acabar ficando para trás. Você vai começar a fazer coisas de uma forma repetitiva e você vai se perguntar, não tem uma forma melhor de fazer isso? Com a inteligência artificial hoje tem. Não é sem pegadinha, não é sem problemas, mas tem formas de fazer melhor, mais fácil, mais rápido, com menos sofrimento. Eu sugiro que os seus primeiros passos sejam dados agora. Perfeito. Então, só vou dar uns recadinhos, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. Pedir desculpa, porque nós havíamos nos programado para uma plateia não tão robusta, né? Mas eu queria agradecer a presença de todos. Nós vamos enviar os certificados assim que a Vera se organizar. Queria agradecer mais uma vez a ajuda da Vera, que é a nossa secretária da Comissão de Pesquisa, todos os membros da Comissão de Pesquisa e o pessoal também da informática que faz tudo isso acontecer. E obrigada por vocês de véspera, eu já estou na véspera do feriado, né? Então, aqui, né, fazendo com que a nossa faculdade fique cada vez melhor. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Rafaela. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Vou encontrá-los certamente em algum congresso aí e a gente se fala. Perfeito, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.